faz isso? Como é que tu faz para mostrar que tu tá entregando o resultado? Uhum. Eu sempre gosto de trabalhar essa parte de mensuração de resultado para negócio local em algum canal específico. Então, cada projeto que a gente toca, a gente sabe qual canal que está chegando os leads, por exemplo. Então, a gente sempre, uma prática, WhatsApp, sempre o WhatsApp do comercial que a gente está usando. Então, a gente tem o nosso relatório de mensagens, por exemplo, que a gente fez para chegar no resultado final, e muitas vezes é para algum produto em específico. Tá? Então, a gente está vendendo isso, X ou Y. Então, a gente, quantos produtos venderam disso, daquilo. Então, a gente traz isso para o cliente, e agora uma coisa que a gente está implementando também é a visão 360 do negócio. Hoje, dentro do teu negócio, Diego, né, que é basicamente... Hoje é gestão de tráfego local, né? E e-commerce. E-commerce, isso. E-commerce. Hoje, tu considera o que mais tu tem feito e que tem trazido mais resultados aí para o teu cliente? Mas o que eu vejo hoje dando muito resultado é isso. Nichar para 2 tipos de negócio e atender isso e conseguir segmentar a tua inteligência. E o outro ponto também, acho que é atualização, assim. Tu se manter atualizado no que está acontecendo no universo de mídia paga. Eu acho assim, que o melhor gestor não é aquele que tem o maior orçamento, sabe? E sim aquele que aprende com o valor que ele está investindo. Então, o tanto que eu aprendi... Tem a capacidade de aprender a partir do seu investimento. A gente conversou sobre essa rede de indicação, cara. Me conta mais sobre isso. E eu lembro que eu fiquei surpreso quando tu me contou e eu digo, cara, isso é muito louco, velho. Fala aí, conta aí. A rede de indicação, assim, acho que é o projeto infinito para tu ter clientes para sempre, sabe? Assim, é impossível tu não ter clientes depois que tu consegue montar uma rede de indicação. Como que funciona? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Keller's Cast. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Diego Bader. Bader, isso aí. Acertou de primeira. Isso. É um gestor de tráfego, uma pessoa que eu conheci, né? E que foi aí, ó. Hoje a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente se deu conta, cara, a gente nunca sentou para conversar assim. Todas as vezes que a gente conversou, trocou ideia e falou, a gente conversou pelo WhatsApp, mas sempre foram trocas muito importantes e por isso eu resolvi trazer ele aqui. E lembrando, o grande objetivo desse podcast, ele nasceu com o objetivo de trazer gestores de tráfego, pessoas que trabalham no digital, que estão no campo de batalha e que para vir aqui compartilhar o seu dia a dia, o seu campo de batalha, com as suas lutas, com os seus desafios, com as suas dificuldades, né? E também, né, para que eu, com a minha expertise em gestão de tráfego também e toda a minha bagagem de 8 anos de digital, eu também possa ajudar eles aqui, ao vivo, nesse podcast. Então, aqui é uma junção de um podcast com uma mentoria, enfim. E daqui a pouco a gente vai ver que vai ser só um grande bate-papo, não vai ter aqui uma mentoria e tá tudo bem, tá tudo certo. É aquilo que eu falo, a regra aqui é a gente conversar e trocar ideias. Para quê? Para ajudar você que está assistindo o podcast. Então, seja muito bem-vindo, Diego. E, cara, começa já te apresentando e a gente já vai começar esse grande bate-papo aqui. Mas, pô, valeu demais. Kellers, valeu demais o convite já, antecipando aqui. Primeira vez gravando um podcast real, assim, falar um pouquinho mais da minha vida, principalmente. Eu acho que se a gente fosse falar só de tráfego, seria mais fácil. Mas falar um pouco da minha vida, acho que também vai ser bem, bem legal e uma experiência muito massa. Então, o pessoal que está ouvindo e vendo também esse vídeo agora, prazer demais. Sou o Diego Bader, sou catarinense, Santa Catarina aqui. Moro numa cidade bem ao norte, mais precisamente Guaramirim. Guaramirim. Bem ao norte aqui de Santa Catarina, mas muito próximo ao litoral. Então, uma das coisas que eu gosto demais de fazer é estar sempre em contato lá com o mar e surfando, pegando as melhores ondas, é uma coisa que eu gosto demais de fazer. Fica quanto tempo da praia a cidade? Fica 40 minutos. 40 minutos. É até engraçado que pra gente aqui é longe, tá? 40 minutos é longe. Aí esses dias eu vi um story de uma pessoa que falou: nossa, eu tenho muita sorte de morar perto do mar. Em 2 horas eu estou na praia. Eu fiquei, caraca. Uau! Eu tô 40 minutos, Isso era... longe. Né, tu sabe, mas a galera que tá nos ouvindo aqui não sabe, eu moro em Floripa, né? E no Rio Grande do Sul, durante muitos anos, muitos anos, no Rio Grande do Sul, eu morava na região metropolitana de Porto Alegre, então no verão era muito comum, né? Comum não, era normal, a gente pegar, tipo, sexta-feira e ir pra praia, e ficar sexta, sábado, domingo, na casa do meu sogro lá. E o trajeto, né, a distância era de 1h40, 1h50, dependendo do trânsito, e a gente achava longe. Achava longe. Não, e pra gente aqui também, 40 minutos, putz,
É longe, mas vale demais. Então, eu sou suspeito a dizer, mas para mim, Santa Catarina é o melhor estado aí do Brasilzão. É muitas maravilhas, muito bonito. Então, tenho orgulho demais de morar aqui e não pretendo sair desse estado de forma nenhuma, assim. Ainda mais agora, fazendo realmente gestão de tráfego pago, a gente tem essa possibilidade de Uhum. realmente ser muito móvel, né? A gente está em qualquer lugar, ali, com uma boa internet, a gente consegue muitas vezes trabalhar. Mas hoje, o grande foco meu de atendimento na parte de tráfego pago é voltado para negócios locais, então é o braço que eu Uhum. atendo forte aqui, e também e-commerces. Então, acho que Legal. um dos pontos que pega bastante para mim da parte de tráfego pago, já dando um spoiler aí de alguns segredos de sucesso aí para o gestor de tráfego local, é fazer o atendimento presencial muitas vezes. Não de estar todo Uhum. dia, né, no nosso parceiro, assim, mas muitas vezes fazer alguma reunião específica, algum tipo de alinhamento, então acaba criando uma afinidade absurda, assim, Eu que o vou querer entrar digital... um pouco mais nesse assunto aí, até vou anotar aqui, ó, atendimento, Boa, boa. atendimento. Que acaba que o digital a gente não tem tanta essa afinidade, né? Muitas pessoas falam, é a mesma coisa, mas quem tá no real deal, assim mesmo, aqui na pele, vivendo, tu consegue sentir a diferença que um serviço que às vezes tu vai fazer um alimento presencial, ali mesmo que depois do mês inteiro tu fica só fazendo essa distanciamento, essa Uhum. parte assim, de fazer um alimento presencial é bem interessante. E outro braço Mas antes da forte, gente entrar nesse assunto, Diego, me fala um pouquinho mais. Hoje o Diego é casado, solteiro, tem filhos, mora boa. sozinho, com os pais. Me conta aí, qual é a tua história? Legal, legal. Eu namoro já há 10 anos, com a mesma pessoa, obviamente. Né? Então a gente é praticamente aí já um bom período junto, sem dúvida a Larissa, mulher da minha vida, aí a gente já vem construindo Ó, um bom relacionamento já junto há mais aí de 10 anos, e sem dúvida é uma coisa que a gente vai seguir, e sem dúvida logo morar junto e começar a construir toda essa parte. Ela também é empresária, então ela também trabalha mais nesse ramo assim de empreendedorismo, empreender, enfim, também tem a empresa dela. Então, a gente uhum. está meio que agora conectados, né? Eu não... A parte de empreendedorismo, para mim, começou mais nesse ano. Então, agora os dois basicamente na mesma área, assim, falando de uma forma mais ampla, né? De Uhum. empreender. Que massa. E nesse caso, vocês moram juntos, separados, só para... Não, a gente mora em cidades diferentes hoje. Ah, tá. Mas é engraçado que aqui no sul, na cidade que a gente mora, uma cidade é muito próxima da outra. Então, a cidade que ela mora fica 15 minutos de carro, assim, Hum. muito próximo. Então, a gente não passa a semana inteira juntos. A gente passa cerca de 3 ou 4 dias juntos, senão ela tá no apartamento dela, enfim. Mas a gente não tá 100% junto ainda. Ah, legal. E já tem data para casamento? Não. Já tem, mas essa é em segredo aí, já tem data, Que local, legal. já tá tudo no planejamento já. Ah, que bom. Isso é importante. Porque quando a gente se compromete assim, amigo, aí não tem, né? Porque uma coisa interessante, né? Que eu vou contar uma particularidade aqui. Boa, Quando manda. eu comecei eu acho que eu vou contar... Essa história eu acho que eu vou contar em muitos podcasts. Mas, enfim, faz parte. Eu namoro a minha esposa desde os 14 anos, né? Então, a gente começou e, cara, não sei, é muito forte o que a gente sente um pelo outro. E foi desde o início, assim. Então, quando eu fiz 20 anos, quando eu fiz 20 anos, eu cheguei pro meu sogro e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para pedir a mão da Tatiane em casamento. Aí ele olhou, tava ele e minha sogra, eu lembro até onde a gente estava, cara, eu Aham. lembro até onde a gente estava, assim, de verdade. E aí ele disse, tá, senta aí então, vamos conversar. Aí eu digo, pá, imagina, né, cara? E aí ele falou assim, não, eu cheguei para ele e disse, eu não falei que eu queria casar, olha só, eu falei para ele, eu e a Tatiana nós vamos noivar. Aí ele olhou assim Uhum. para mim, ah, é? Então senta aí, vamos conversar. Aí eu disse, tu quer noivar? Qual é a data do casamento? Hum. Aí eu, hã? Data do casamento? Não, a gente não pensou nisso. Não, então não me vem falar em noivado antes de ter a data. Eu quero a data do casamento primeiro e depois tu vem falar em noivado. E aí foi um aprendizado para mim, porque eu disse, tu nunca pode te comprometer com algo Uhum. que tu não vai conseguir dar o próximo passo. Então, o próximo passo é o casamento. Sim. Então, tu não pode querer noivar sem pensar em casar. Se tu tá Uhum. pensando em casar, né, aí sim, qual é a data do casamento? Aí tu marca a data do teu noivado, e aí tá tudo bem, tu é aprovado. Por mim, tá tudo certo, mas tem que ter uma data. Aí eu, na hora, assim, eu digo, não, daqui um ano. Daqui um ano, a gente noivar, um ano a gente tá casado. Aham. Aí ele olhou para mim, tá, e onde é que vocês vão morar?
Aí é outra história. Aí, na época, eu olhei assim, ó, tá vendo aquele... Porque era bem perto, assim, da casa onde eles moravam. Eu disse, ó, tá vendo lá? É lá que a gente vai morar. Eu disse, ah, tá. Mas isso depois a gente vai conversar. Boa, boa. Então, assim, ó, se já tem data e tal, é importante justamente para a gente se comprometer, né? Essa história... Cara, eu lembro... eu lembro tudo quando aconteceu, porque foi chocante para mim, assim, do tipo, ele disse, ah, tu vai casar? Aham. Não, tu vai noivar? Mas quando é que tu vai casar, então? E eu não estava esperando isso. Mas, enfim, que legal. E me fala uma coisa, Diego, qual que é a tua trajetória aí em termos de mercado de trabalho? O que tu já fez? O que tu estudou? Não estudou? Né? A gente tem tantas histórias de empreendedores que saíram, né? Largaram a escola na 7ª série, né? Mal se alfabetizaram, já saíram da escola. E me conta a tua história. Como é que foi a tua trajetória, desde os estudos até os dias de hoje? Hein? Eu sou formado, graduado em marketing. Foi a faculdade que eu concluí já fazem 4 anos, mais ou menos. A faculdade foi um pouco por questão assim de concluir ciclos, né? Sai da escola, colegial, já embarca em alguma faculdade. Pelo menos aqui no Sul, assim, é muito comum a gente ter essa caminhada, assim, de seguir e fazer a parte de, enfim, se profissionalizar em alguma área, assim. Mas é engraçado que antes de começar essa faculdade de marketing, eu tinha prestado vestibular para a faculdade de engenharia de computação da UFSC aqui, e tinha feito cursinho, tudo, e tinha feito esse vestibular. Na época, o meu objetivo era fazer a engenharia de computação da UFSC, que seria em outra cidade, uma cidade litorânea aqui de Santa Catarina também, porque é aquele sonho de jovem, assim, pô, quero sair, faculdade, fora, faculdade federal, morar em outro lugar, e se for perto da praia, fechou. Eu gostava de computação, eu quero fazer isso, é isso que eu quero. Meus pais, na época, não gostaram muito da ideia. Aí, para aliviar um pouco a tensão, assim, eu comecei a fazer uma escola técnica aqui. Tem uma empresa muito famosa aqui na região e eles têm um curso técnico deles antes de tu entrar nessa empresa. É uma escolinha, assim, que eles chamam. E quem entra para essa escolinha depois, assim, é o sonho dos pais, assim, de seguir essa carreira dentro dessa empresa. E qual que é a empresa? É a empresa VEG. A VEG de motores? Isso, multinacional aqui. Uhum. Ah, sim. Daí, em paralelo, eu estava prestando cursinho pro vestibular para ir para a UFSC e eu fiz a prova para entrar nessa escolinha da VEG ali, que é o passo inicial, assim, que todo pai aqui da região que sonha que o filho trilhe, para dar essa amenizada. Passei para entrar nessa escolinha da VEG, enfim, e comecei a fazer o curso lá e, em paralelo, eu fazia cursinho para passar no vestibular, cursinho público que tinha na época. Aí, fiz o vestibular no começo do ano, não passei primeira chamada para engenharia, daí continuei fazendo cursinho, tudo bem, tudo certo. Chega metade do ano, eu recebo a carta da UFSC, que eu tinha passado em segunda chamada, né? Porém, eu já estava meio ano nesse cursinho, assim, da empresa ali, que é bem renomeada. Aí eu pensei, putz, agora eu chuto o balde e vou para lá, ou eu mantenho aqui e sigo o que vai acontecer, né? Mas, daí, por fim, o que aconteceu? Chutei o balde, saí dessa empresa ali, desse cursinho, para ser feito. Porém, quando eu passei nessa segunda chamada da UFSC, os primeiros aulas que iam ter eram numa cidade vizinha aqui, antes e depois de tu seguir para a especialização de computação. Então, eu fazer os 2 primeiros anos de engenharia normal e fui para lá. Fiquei 2 anos fazendo, os primeiros anos ali da engenharia. Aí foi ali que eu percebi que eu era o cara do marketing e não o cara das exatas. Foram 2 anos, assim, remando demais, assim. O negócio não fluiu, não deu boa. Aí foi quando eu retornei para a cidade e comecei já na faculdade de marketing. E qual que era a tua grande dificuldade, assim, na engenharia? Para ser bem sincero, a parte de cálculo, assim, para mim a parte de cálculo era bem complicada nessa questão. Então, até ia bem, assim, tudo, mas conforme tu ia galgando os estágios, ia passando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu olhava para aquilo e pensava, putz, depois eu vou seguir nesse caminho, para mim, não vai dar o que eu imagino. E é engraçado que eu sempre fui meio assim, cara, se não tá dando bom, eu vou seguir o que eu quero mesmo, assim, eu não vou ficar aqui por pressão. Por isso que eu sou um cara que tenho muita vantagem, assim, porque em casa eu sempre tive muito esse apoio, assim. Quando eu chutei o balde lá para seguir para engenharia, putz, meus pais, eu achei que ia dar muito ruim assim, mas putz, meus pais super, não, vai, manda bala, segue e por aí vai. Mas daí acabei retornando, concluí a parte de marketing e enquanto eu fazia a faculdade de marketing, eu tive 2 empregos fixos. Um numa empresa têxtil aqui da região, trabalhava na parte comercial, administrativa, fazendo nota. Eu era o cara do computador, né? Então, onde tinha coisa para fazer de computador, os caras me enfiavam. Né? Chama o cara lá e o cara vai resolver. Então, eu fazia toda essa parte do comercial. E
ali depois, para o próximo emprego que eu tive fixo, foi uma outra grande virada de chave, assim, para mim, como pessoa, na verdade. Uhum. Eu acho que é uma das principais chaves que viraram, que eu tô aqui hoje fazendo esse podcast, Ó, que é na parte de oratória. Eu era um cara assim, ó, tímido ao extremo, cara. Tu imagina um cara tímido, 3 vezes nossa, mais. Muito, cara. Eu era muito tímido. Eu não sei nem como eu conquistei a minha mulher, pra ser sincero. Porque eu era que muito tímido, massa. muito tímido. E esse segundo emprego foi o seguinte: eu fazia um curso de inglês em paralelo também, a faculdade, enfim. E quando eu tava para me formar nesse curso de inglês, o dono da escola chegou e falou para mim assim: cara, tu fala bem inglês e tu ia se dar bem se tu fosse professor. Meu, professor? Cara, eu estudei aqui 3 anos inglês. Tá, eu tô conseguindo falar bem e tal, mas, pô, 3 anos e virar professor? Cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Pô, você tem que estudar e focar mais. Não, vem, vamos fazer uns testes que tu vai dar bom para virar professor. E esse método que eu aprendi, fazer um merchandising aqui pro método, é o método Callan de ensino. Tem inglês e espanhol. É um método, assim, bem massa, bem legal. E tu acaba aprendendo um pouco mais rápido a parte de comunicação, de falar inglês de verdade mesmo. E a parte Uhum. mais teórica, de gramática, fica um pouco mais de lado. Assim, tu aprende, Tu mas o aprende foco a falar. aprende a Falar falar. e se comunicar. Isso, como é que conjuga o verbo to be? Cara, eu não sei, mas eu sei falar, entendeu? E é isso que o método se propõe muito a ensinar. Aí, na época, o cara falou isso pra mim. Eu pensei, putz, cara, eu tava meio estagnado no emprego, pá, queria uma coisa diferente. Aí até que virou uma chave na minha cabeça. Putz, eu preciso muito aprender oratória. Aprender realmente a falar, se comunicar, falar com pessoas. E virando professor de inglês, cara, era tudo que eu tinha em mãos. Eu ia receber um salário para dar aula e ainda aprender oratória, que eu queria fazer. Mas assim, o salário era, cara, quase que 2 vezes menos que eu recebia na época. Uau. É bizarro, assim, bizarro. Era menos, muito menos, assim. Cheguei pro cara e falei, vamos fazer esse teste. Bora fazer Uhum. esse teste aí. Fizemos os testes lá, tudo. Cara, passei, fui bem. Ele falou, ó, se quiser começar, semana que vem, bora. Falei, bora. Larguei o emprego, pedi as contas, falei, vamos virar professor de inglês e aprender oratória e dominar geral. Cara, comecei, entrei numa sala, 14 pessoas sentadas na sala, eu tinha que dar aula. E assim, na Nossa. aula, no meio do Gala, não é aquela coisa de aula, de sala de aula, pessoal, aqui, agora pega o caderno, abre, começa a escrever, vamos corrigir, não. Cara, o professor, ele fala O direto, tempo sem todo. parar, na aula, assim. Ele manda bala, fala, 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 fala. E, porra, eu tímido, 14 pessoas na sala, quem que fazia a gestão da sala? O professor, pô, eu tinha que gerir a sala. Sim. E era assim, cara, foram 3 anos e meio nessa pegada, de Uau. 3 anos e meio, professor cara. ali, enfim. Só que, né, nessa escola, quando eu dava aula meio que meio período só, não tinha tanta carga horária. Aí surgiu uma vaguinha no comercial lá dessa escola. Sei, 2 empregos, não sou o Julius lá, mas eu tô querendo, vamos nessa. Aí também entrei para fazer comercial, então eu virei meio que o Severino da escola. Eu dava aula, eu era comercial, eu vendia. Então, putz, para mim, cara, foi uma escola de verdade, assim, não só de inglês, né? Eu sou muito grato a eles lá, os gestores da escola, assim, porque foi a minha construção como pessoa desde a parte de oratória, então, de sair, assim, da timidez e, pô, conseguir se expressar, falar com as pessoas, gerir, enfim. E também, quando eu fui pro comercial, quem trabalha com vendas, assim, sabe, cara, escola de inglês é faca na caveira, assim, para tu bater meta, sabe? Então, Sim. tem que realmente, putz, mandar muito bem na parte de venda enfim, persuasão. E aprendi demais, assim, essa Um parte de grande venda. exemplo disso é o Flávio Augusto, né? Flávio Augusto. As Isso, histórias que verdade. ele conta, os vídeos que ele tem gravado, assim, né? Uhum, De como ele uhum. fazia, qual que era a meta, né? Era 10, 7, 3, uma coisa assim. Tinha uma Uhum. técnica lá, 5. De vendas, isso. Eu não lembro. Eu sei que é 7, 7, 4, 2. 7, 4, 2. Tu Uhum. ligava para 7 pessoas, visitava 4 e fechava com 2. Era uma coisa assim, uma coisa meio Sim. E, bem pô, desafiador, né? muito, muito, Pra muito. E venda. trabalhar com metas, assim, putz, tu desenvolve demais, assim, desenvolve demais. E, putz, então eu saí daquela escola, assim, cara, com muita coisa boa, sabe? A parte financeira não era das melhores, isso não dá para negar, mas eu sempre via como o valor que eu estava colhendo como pessoa. Que, putz, nenhum Era o lugar, aprendizado. nenhum lugar eu vou botar um dinheiro e vai me voltar a oratória dos sonhos, por exemplo. Pô, tem que correr Uhum. atrás Que disso, idade tu sabe? tinha nessa época aí? Eu tava com 19, não, fechando para 21, para 22, mais ou menos, Ah, essa idade. Então, uhum. putz, cara, eu era timidaço nessa idade, eu pensei, putz, eu preciso dar um jeito em alguma coisa. Pra te Então, ver, né? eu literalmente saí da escola falando inglês muito melhor do que eu aprendi, né? Porque, putz, eu virei professor, então eu aprendi de novo tudo que eu vi em sala. A oratória explodiu, assim, foi bizarramente. Então, hoje, para falar em público é muito mais fácil. E também a parte do Uhum. comercial, que eu aprendi realmente vender ali
na raça, assim, aprender as técnicas, enfim. Então, foi uma construção muito legal e dali foi a virada de chave depois que eu comecei a empreender na parte de tráfego pago. Que massa. Sabe que eu também, durante um período, fui professor, não de inglês, né? Mas eu sou engenheiro de formação. Me Uhum. formei em engenharia. Cálculo nunca foi problema para mim, né? Nunca foi até mas esse eu vou deixar para um outro podcast. Eu tive uma passagem com um professor que foi bem, bem tenso, assim. Mas, né, fiz engenharia e nesse período eu trabalhava na indústria automotiva e existia uma escola de formação profissionalizante na Uhum. cidade, porque a cidade recebeu um polo automotivo e, cara, não tinha mão de obra para ir para esse polo. Muita gente foi formar. Eu fui formada lá dentro, assim, né? Uhum. E aí o que acontece nessa empresa, nessa escola, eu dava aula, imagina, eu dava aula à noite para profissionais, para pessoas. Cara, muitas vezes eu tinha pessoas que tinham o dobro da minha idade, né, dentro de Uhum. sala de aula. E eu criei uma técnica, né, para tirar aquela galera que estava ali cansada, sabe, sentada, né? Muitas vezes alguns dormiam. E aí eu criei, cara, a técnica da bolinha, a bolinha do compartilhamento, sabe? Uhum. Então eu tinha uma bolinha e essa bolinha eu ficava com ela na mão, assim. E eu Uhum. começava a aula falando que, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, essa aula que eu vou dar aqui, eu preciso de vocês participando. Por quê? Se vocês não participam, eu não consigo desenrolar. Porque é um conteúdo denso, é um conteúdo técnico, é um conteúdo que se vocês participam, a aula se torna muito Uhum. mais atrativa, vocês vão aprender mais e vocês não vão dormir. E aí o que acontecia? Eu já tinha minhas perguntas prontas que eu fazia para eles e eu jogava a bolinha, sabe? Uhum. Cara, isso funcionou muito bem, muito bem. Até o dia que um cara dentro da sala de aula, e isso foi um grande desafio para mim. Um cara num dia da sala de aula pegou e quando eu expliquei, eu disse: "Olha, essa é a bolinha, a bolinha da sabedoria". Eu expliquei, aí ele pegou, ele tava quieto, sério, assim, todo mundo ria, eu fazia algumas brincadeiras, todo mundo ria, é. Aí ele pegou e disse, ó, levantou a mão e disse, professor, eu não quero participar dessa brincadeirinha. Eu, uau, Caramba. achei grosseiro da parte dele, né? Eu digo, uau, brincadeirinha, cara, isso aqui é uma questão didática Uhum. para você aprender e tal. Ele disse, Uhum. não adianta jogar essa bolinha para mim. Ah. Eu digo, uau. Cara, ali foi um primeiro grande desafio em sala de aula que eu me deparei com o seguinte, cara, por mais boa vontade que a gente tenha de ensinar as pessoas, por mais Uhum. didático que a gente que a gente queira ser, e cara, de verdade, essa aula eu dava todo mês, não era assim toda semana. Eu Uhum. dava todo mês, eu dava ali 3 dias na semana, eu dava aquela aula, sabe? Que aí pegava um módulo assim, e aí eu pegava e dava 3 dias. E era sempre a mesma turma. Cara, eu dei isso por 2 anos, e durante 2 anos a galera super gostava, participava, dizia, Uhum. cara, melhor aula do mundo, meu, essa tua bolinha da sabedoria massa, não sei o quê. E aí, quando aquele cara entrou e falou isso, eu digo, cara. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu fazia com quem queria participar, ou eu Uhum. desistia. Aí eu olhei e disse, cara, já passou 200 pessoas por mim, todas elas gostaram. Se tu não quer, tudo bem. Eu ainda perguntei, tem certeza que tu não quer? Isso vai fazer toda a diferença para você. Não, eu não quero participar. Tá bom, tudo bem. E aí a galera começou a pegar no pé dele e, cara, de verdade, ele não quis participar. E não participou, entendeu? E ali eu vi que foi um dos meus maiores desafios como professor, sabe? Uhum. Uhum. Então, esses desafios de sala, de tu ter a questão da oratória, de se comunicar, nunca foi problema para mim. Mas essa questão didática, cara, esse foi literalmente, imagina tu lá, o professor, todo mundo gostando e tal, pô, eu tinha feito quantas aulas, daqui a pouco o cara disse, ó, eu não quero participar. E assim, ó, tu pode pensar, qual é a imagem da pessoa que tu vê quando eu conto essa história? Como que tu imagina que é Ah, essa pessoa? a pessoa ranzinza, mente fechada. Ela é mais velha ou mais nova, assim? O que que tu imagina? Eu imagino que seja mais velha. Não, cara. Era um Não? gurizão, cara. Era um Caramba. gurizão. De verdade, cara. Era um cara, assim, um rapaz, né? Comparado nessa época, eu devia ter o quê? Uns 25, 26 anos. Ele era Uhum. muito mais novo que eu. Devia ter uns 18, 20 anos, no máximo, mas no máximo. Eu digo, cara, eu fico pensando, imagina esse cara com 60 anos. Mas enfim, continua aí que tava bacana. E aí, teve essa experiência na escola, vivenciou isso, rompeu essa barreira da tua timidez, e aí como que desenrolou aí o teu caminho depois disso? Boa. Finalizando lá,
A minha pretensão já seria sair um ano antes de lá, sabe? Mas o grande problema, assim, que eu senti foi o coração de professor. Eu senti bastante. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dava aula, assim, eu sentia muito a capacidade que eu tinha de transmitir conhecimento e também de trazer as pessoas para a sala de aula mesmo. Porque para a pessoa fazer inglês depois de adulto, é muito difícil. Ou ele está ali por pressão, por livre e espontânea pressão da empresa, enfim, ou por livre e espontânea pressão da sociedade que quer falar que ele faça inglês. Simples assim. Então, é muito difícil para a pessoa realmente aprender. E eu gostava muito de passar essa energia, enfim, e trazer a pessoa para a aula e para aprender mesmo. E foi o que me fez ficar mais um ano, assim, tocando a parte de licenciatura ainda com a turma. Mas, em paralelo, eu fazia o intraempreendedorismo. Eu já comecei a atender alguns clientes na parte de gestão de tráfego, mesmo dando aula. Então, eu comecei me desligando um pouco, perdendo algumas aulas ali, enfim. Em paralelo, eu já comecei a atender alguns clientes para daí, de fato, virar a chave depois e ficar 100% com a empresa que eu tenho hoje. Então, uma coisa que é muito legal é isso. Muitas vezes tu consegue fazer um intraempreendedorismo, né? Ou seja, tu estás trabalhando de CLT em algum lugar e depois, ao mesmo tempo, tu tá montando tua empresa. É totalmente possível. Porque quando eu estava na escola, beleza. Na escola, mas depois, no meu tempo livre, era focado na minha empresa, fazer as coisas acontecer, enfim. E tu, uma curiosidade, tu fazia gestão de tráfego para a escola, não? Fazia. Ah, tá. Legal. Fazia. Mas como é que foi a tua chegada até tu começar a... Como que tu começou na gestão de tráfego? Onde que tu conheceu? Como que tu despertou para isso, né? Porque nesse período tu estava fazendo marketing na faculdade ainda, né? Na faculdade, tava fazendo. Até, inclusive, naquele ano eu estava concluindo o curso e eu fiz o meu TCC em cima de mídia paga. Os termos gestão de tráfego... Paga, cara. Mídia paga, os termos gestão de tráfego, não existia nos livros da faculdade, sabe? Sim. Se eu chegasse lá para o TCC, falava, o meu TCC é sobre gestão de tráfego pago. Ninguém entendeu o que estava fazendo, sabe? E eu também não entendi esses termos, sabe? Assim, então, todo o meu TCC foi em cima de mídia paga, mas por escolha, assim, que a gente, viu um assunto legal ali que ninguém queria fazer e acabou fazendo. E quando a gente começou a fazer esse TCC, um amigo meu, que tem um papel importante nessa jornada, Rodrigo Nascimento. Ele é guitarrista, músico, e ele tinha comprado o curso do Érico Rocha. Tá? Então, para quem não sabe, o Érico Rocha é do Forma de Lançamentos, enfim, e ele sabia que eu estava estudando marketing. Ele sabia, enfim, porque a gente era amigo, assim, até ele foi meu professor de violão, enfim, mas trocando uma ideia, assim, ele pegou e falou assim, putz, cara, vamos sentar um dia para conversar, eu tenho um negócio para te apresentar. Olha aí. Lá vem o golpe. O golpe bom, né? Ele chegou para mim e falou, cara, seguinte, olha só, eu conheço esse cara aqui, Érico Rocha, comprei o curso dele, só que eu não tenho tempo de fazer toda a estruturação de marketing. Então, eu vou te dar o curso dele, tu estuda com calma, paciência, e sem pressão, enfim, e depois tu me fala o que tu acha. Beleza. Peguei o curso só para mim me posicionar, em que ano foi isso? Isso foi 2020. 2020? Não, 2019, minto. 2019. Ah, tá. 2019. Bem no começo de 2019. Aí ele passou, estuda isso aqui. Vai vendo as aulas do cara, acho que tu vai gostar, tá do marketing, enfim. Beleza, fiz todo forma de lançamento, tranquilo, assim, vendo as aulas, só pensando, putz, cara, isso aí tá meio estranho, esse papo desse cara aí, não sei se tá muito bom. Aí tinha umas aulas muito legais, assim, de marketing, que eu via, eu achava muito legal, até chegou os módulos de tráfego pago, a gente fazia as campanhas ali, enfim. Tudo certo, ali eu comecei a gostar bastante, quando eu comecei a fazer a parte do TCC também, então peguei alguns sites dali, enfim. Acabei o curso, cheguei para ele e falei, acabei o curso, e aí, qual que é? Ele falou, tá, agora a gente vai fazer um lançamento, tu viu lá como é que faz, a gente vai fazer. Eu pensei, como assim fazer um lançamento? Tem muita coisa para fazer antes da gente lançar. Enfim, o que a gente fez? A gente conseguiu montar um plano para fazer um lançamento. Na época, a gente fez o lançamento Semente, que é um dos lançamentos do Érico Rocha ali. E, deu muito certo. Deu muito bom, assim. Eu não lembro qual que foi o rosto que a gente teve, mas eu só lembro das cagadas. Quem nunca, né? Quem nunca? As campanhas estão até lá ainda. Campanha de alcance, assim, que era para gerar venda, enfim, show de horror, assim. Mas acabou que deu muito certo. Aí foi ali que o bichinho... Mas vocês tiveram um resultado positivo. Sim, a gente saiu positivo. Daí foi ali que o bichinho realmente mordeu dessa parte mais estratégica. Tu lembra quanto que tu investiu nesse lançamento? Acho que foram uns R$1.000. R$1.000, mais ou menos. Sim. Que legal. Para mim foi assim, o dinheiro da minha vida tava lá, sabe? Cara, eu tô colocando R$1.000 aqui em anúncios. Você tá maluco? Não, vamos fazer. Enfim, aí a partir dali a gente começou a montar um projeto mais estratégico, assim, e a gente começou a se aprofundar um pouco mais. Aí foi onde ele também chegou e falou, começa a ver os vídeos desse cara aqui. Aí foi onde eu conheci o Pedro Sobral. Conheci o Pedro Sobral. Isso em 2019 ainda. 2019 ainda. Comecei a fazer as aulas, mas assim, putz, não entendia nada. Não fazia a menor ideia do que o cara tava falando.
não ia muito com a cara dele, não gostava muito das aulas ali que eu assistia, enfim, assistia meio que por assistir, assim. Uhum. E daí a gente ficou um bom tempo sem fazer lançamento, em 2019, até que daí, final do ano, ele chegou e falou, pô, vamos fazer agora final do ano, fazer um lançamento no final do ano. Tu já tá, pô, assistindo as aulas do Sobral ali, vamos Já sabe mandar. tudo de tráfego? Tá tudo tráfego, já tá dominando geral, vamos fazer. Só que qual que é o ponto? A gente fez um semente também, mas um pouco mais estruturado. Então, o que Uhum. que entrou nessa estruturação? Mais copies, mais página de venda, mais criativos. E quem que fez tudo isso? Fui eu. Ele realmente era só o expert. Então, putz, foi ali que, cara, o meu laboratório começou a nascer, de contato com Uhum. as coisas. Então, eu fiz a página de vendas. Na página de vendas, toda a estruturação em WordPress, Elementor, comecei a estudar essas coisas, de como colocar as tags, pixel. Foi tudo ali que eu comecei a aprender tudo por trás do que funciona, além do gerenciador. E fazer os criativos também. E aí, Né? só para me posicionar, nesse período, tu ainda estava na escola? Tava, Tá. Aí tu tava fazia lá. isso em paralelo, né? Em paralelo, final de semana, sábado, domingo, De mandava bala. noite, quando Mandava dava. bala, não tinha tempo ruim, assim, porque, putz, a gente investiu a primeira vez, deu muito certo. Agora a gente tá com mais sabedoria. Qual a chance de dar errado? Muito menor. Vamos Muito fazer menor, acontecer. claro. Montamos, fizemos muito bom, assim, a coisa realmente, olhando para o lançamento hoje, para iniciantes estava bem legal, estava bem estruturado, daí também colaborou mais com a parte de gerar novos criativos, enfim, lançamos. A expectativa lá em cima, vai dar ruas 10, 20, 30, tranquilo. A gente tá muito bem. Captação de leads boa, enfim, resultado, 0 a 0. A gente investiu, acho que 1.000 e poucos, voltou a mesma coisa. Aí foi ali que deu um baque bem grande, assim, porque a gente tinha trabalhado o dobro para não voltar tanto retorno, né, em cima Uhum. do investimento. Daí E foi onde vocês a gente fizeram a mesma Roma, mesma oferta? Como é que foi? Foi foi igual a mesma àquele? foi a mesma oferta. O que a gente mudou foi que na primeira vez a gente vendeu em formato de perpétuo, assim, então a pessoa ia comprar e ia ficar para ela, digamos. Não seria bem perpétuo, mas seria o curso fechado eternamente. Então ela ia comprar e Uhum. ia ganhar o acesso Uhum. vitalício, isso. E no segundo era em formato de assinatura. Então a pessoa ia comprar e ia assinar um ano. Ah, Do mas aí a acesso. oferta é completamente diferente. Completamente diferente. Pô, aí foi ali que a gente ficou pensando o que aconteceu, enfim. Aí a gente meio que deu uma famosa brochada, assim, putz, trabalhamos o dobro e não deu tão bom, assim. Aí foi ali que começou, como eu coletei muita expertise em pouco tempo, assim, de tanto de página, criativo e da Uhum. parte da própria gestão, foi onde eu cresci muito e consegui atender outros clientes que foram chegando. Porque daí, em paralelo, eu já tinha clientes de tráfego local. Putz, daí começou uma rede de indicação, assim, gigantesca, sabe? Aí Cara, foi isso eu lembro ali. que a gente conversou, né? Quando a gente conversou sobre essa rede de indicação, cara. Me conta mais sobre isso. E Pô, a eu rede, lembro que eu fiquei surpreso quando tu me contou, e eu digo, cara, isso é muito louco, velho. pô, Fala aí, conta aí. a rede de indicação, assim, acho que é o projeto infinito para tu ter clientes para sempre, sabe? Assim, é impossível tu não ter clientes depois que tu consegue montar uma rede de indicação. Como que funciona? O primeiro é ter um serviço bom de qualidade para as pessoas de Uhum. fato te indicarem, né? Então, tu fazer um over delivery muito bom, gerar resultado, enfim, tudo que a boa parte já conhece para certas pessoas nesse início. Então, está Uhum. começando, gera muito valor para esses clientes, porque qual é o objetivo? As pessoas pensarem em tráfego pago para esses clientes é ter o nome que vai estar no topo, para começar a parte de indicação. E o ponto é, quando tu atende empresário, empresário conhece empresário. Então, assim, se está dando bom no negócio da pessoa, o empresário vai chegar, meu, o que tu está fazendo? É isso que vai acontecer. E daí começa a indicação. Aí começa a vir um dali, outro de lá. E quando a pessoa vem por indicação, o teu poder de venda, ele é muito grande. Aumenta significativamente. Isso é Significativamente. verdade. Por exemplo, ele já está É que tu já tá vendido, tu não isso, precisa pô, fazer força para vender. A única exatamente. coisa é que tu tem que ir lá e realmente Uhum, mostrar aquilo que tu pode isso. e colocar o preço que tu quer. Isso é o mais Uhum. louco, cara. Isso é muito Exatamente, exatamente. E outro ponto também da indicação que eu indico o pessoal fazer é com outros profissionais da parte digital também. Então, por exemplo, social media, designers, vai muito de pessoa para pessoa, mas tu pode oferecer uma parceria muitas vezes de comissão ou de indicação, troca de indicação mesmo. Uhum. Porque se muitas vezes uma empresa está fazendo a parte de design com alguém, ela não faz tráfego pago, ela vai precisar fazer. Isso é fato. Uhum. É fato. Então, tu colar nessas pessoas e montar essa rede de indicação, então, além dos empresários ali que a gente comentou, esses outros profissionais. Porque o teu trabalho, nós gestores, a gente sabe, o dinheiro mora aqui, do Uhum. resultado. A parte de gráfica é importante, fazer os vídeos, cuidado orgânico, sem dúvida é importante, mas o dinheiro mora aqui. Quando a pessoa realmente engata o tráfego pago e começa a fazer as coisas acontecerem através dos anúncios, a coisa realmente explode, É assim. verdade.
Então, Mas deixa eu te fazer só voltar umas casinhas aí. Essa questão da indicação, né? Essa indicação, ela, no teu caso, ela sempre foi espontânea ou tu chegava pro teu cliente e dizia assim, ó, tu pode me indicar aí? Ou como é que funcionava? sempre espontânea. Eu nunca utilizei dessa arma. Eu sei que é legal utilizar, porque muitas vezes o óbvio não é óbvio para o outro, né? Então, às vezes tu acha que o teu cliente vai te indicar, mas ele não te indica. E é só tu lá abrir a boca e falar, putz, me indica aí 3 amigos teus, empresários, enfim. Uhum. É uma área que eu não utilizei, eu acho que eu sempre tive ela, assim, na mente, mas acabei que nunca utilizei, assim, de realmente pedir, né, para indicação. Mas aí é que entra um detalhe. Isso eu achei genial, assim, eu achei muito bom. A espontaneidade, ela é até melhor do que o pedido de indicação, tá? Uhum, Mas o que eu acredito também, tá? Todos os clientes que eu atendo, todos não, né? Mas boa parte dos meus clientes, eles vieram por indicação, uhum, sem eu pedir, tá? Só que uhum, tem uma questão que tu não precisa só viver disso, entende? Tu pode, muitas vezes, tu tá ali, cara, tu tá na batalha, tu tá entregando, tu vê que tu tá entregando o resultado do teu uhum, cliente, e tu vê que não vem indicação, ou que o cliente não... Cara, eu aqui, eu digo para você, eu te, eu te encorajo de chegar pro teu cliente e falar, olha, tu não tem 3 amigos, 3 empresários e 3 pessoas que precisam ter os mesmos resultados que tu tá tendo, e que tu poderia me indicar pra gente fazer esse trabalho? Porque, boa. cara, como tu falou, só vou complementar o que tu falou, o óbvio precisa ser dito, entendeu? Uhum, Muitas vezes o teu cliente que tá feliz da vida, maravilhado, o que ele tá pensando? Cara, ele tá feliz, tá indo bem, tá tudo certo, e eu só, daqui é só ir pra frente. Não, muitas vezes ele tá ali, aquele único cliente dele, sabe, trabalhando arduamente para entregar resultado e tá entregando resultado. O que ele precisa? Ele precisa de uma nova chance, de um novo uhum, cliente, porque ele tem capacidade de fazer isso. E aí ele não chega e diz assim, olha, será que não tem? Porque o cliente não, às vezes fica, vamos dizer assim, não é culpa do cliente, obviamente, mas ele fica cego para isso, de pensar uhum, assim, cara, por que eu não estou indicando esse cara? E aí é um pedido para, cara, nunca mais te faltar cliente. Por uhum, quê? A partir do momento que tu indica, que eu indiquei o Diego, tá? Eu indiquei o Diego. O que eu vou fazer? Né? Tu recebeu a minha indicação, né, Diego? Aí tu vai olhar, pô, eu recebi a indicação dele, cara, eu também vou indicar para ele. Aí o ciclo é só o primeiro, daqui a pouco é o teu primeiro movimento para que a roda comece a uhum. girar e as indicações comecem a vir espontaneamente. Cara, isso é muito bom, tá? Então fica a dica aí pros gestores de Boa. tráfego, que muitas vezes estão com um cliente e ficam Uhum, pensando, meu Deus, eu tô correndo atrás de cliente. Cara, fala com quem tu tá entregando o resultado primeiro. uhum, Conversa com esse cliente, diz, olha, eu dou conta de te atender, hoje eu te atendo bem, a gente tem resultado, mas eu tenho capacidade de fazer mais. Eu tenho sim. capacidade de ir além. Será que tu não tem parceiros, pessoas para que me indicar o meu trabalho, né? Mas só façam isso se vocês estiverem entregando resultado, porque pode ser que tu Exatamente. É. chegue assim, não, olha só, na verdade eu já iria te chamar justamente para quê? Porque a gente vai te dispensar, amigo. Aí, meu, entendeu? Exatamente. Mas, cara, isso é genial. Uhum, E antes da gente avançar um pouquinho, ainda entrando nessa questão do over delivery, cara, tu me falou isso umas 3 vezes ao longo desse nosso bate-papo. Eu vejo que isso é uma essência tua, né? Tanto no curso de uhum, inglês, né? Quando tu trabalhava na outra empresa, tu era o Severino. Isso é muito, vamos dizer assim, uma característica do cara que entrega mais do que está sendo, do que foi acordado. uhum. Me explica um pouquinho mais como que tu faz a tua entrega e o que tu considera assim que é fundamental nesse teu over delivery que faz realmente as pessoas te indicarem. Boa. Então, o overdelivery que eu acredito muito é aquele que tu tem que fazer para o teu negócio também dar resultado, né? Então, a gente indo bem para a especialidade da gestão de tráfego, do gestor, ele tem que estar Sim. no gerenciador fazendo as campanhas. É isso que ele tem que fazer. Então, ou seja, o criativo já chega pronto, a página já está pronta, tudo está pronto. Mas muitas vezes tem algumas travas que começam a aparecer nessa jornada que vão te afetar para a tua campanha estar no ar, por exemplo. E para tu dar resultado, a tua campanha tem que estar no ar. Então, muitas vezes falta 2 criativos de stories, por exemplo. O cliente só mandou o feed. Abro o Canva lá, boto em stories, subo para a campanha e seguimos o baile, por exemplo. E vai, só vai. Ai, mas não pode fazer arte. Não, isso é coisa do cliente, vai acostumar mal o cliente. Tu vai acostumar mal o teu cliente quando ele te demitir. Aí tu vai pensar nisso, que o resultado não foi gerado. Na página, por exemplo, muitas vezes o cliente está com a página lá, acontece bastante aqui com agência, assim, o cliente tem a página com a agência. Aí tu pede pro cliente, pô, a gente precisava trocar aquele botão,
ou botar a tag lá no site. Não, vou ver aqui com a agência e tal, tudo certo. Passa uma semana, 2 e não rola. Eu mando, me passa o contato da agência para mim, por favor. Ele passa o contato, eu entro direto em contato com a agência e peço alteração. Porque ele já manda um ok lá, não, o Diego vai entrar, manda bala. Porque, pô, cara, o empresário tem tanta merda para arrumar, sabe? Tipo, não dá Cara, tempo. isso O cara não tem tempo para fazer. Então, eu vou lá, meto-me no meio, faço esse diretamente com a agência, porque é meu trabalho que vai dar, vai resultar no meu trabalho. Pô, se o cara trocar aquele botão, exatamente. a minha campanha vai melhorar, porra, entendeu? Sendo bem direto. Então, é isso que, basicamente, seria o over-delivery. Tu fazer as coisas pro teu trabalho melhorar. É É simples assim. fazer o que precisa ser feito, É isso, independente é isso, do que tem que ser feito, né? é isso, E exatamente. principalmente com a preocupação do quê, né? O que está aí, né? Muito que as pessoas precisam, os gestores de staff precisam entender, cara. Tu é pago, né? Muitas vezes para fazer gestão de tráfego, né? Uhum, Só que na maioria das vezes o cliente ele não faz noção do que precisa para tudo aquilo estar rodando. exatamente. E aí muitas vezes eu digo assim, tu tem que puxar a responsabilidade para ti, para e não ficar, não, isso aqui não é comigo. Uhum, Cara, o gestor de tráfego ele é um profissional liberal, ele é um prestador de serviço na grande maioria das aí. vezes. Uhum, E aí entra essa questão que tu falou. O teu resultado depende daquilo que tu precisa fazer, né? uhum, Ou muitas vezes daquilo que tu não tá no teu alcance, mas que precisa, né? Cara, quantas vezes eu fiz alterações em página? Quantas uhum, vezes eu fiz alteração em arte, edição de vídeo, construção de página de obrigado, cara? Que uhum. se tu for ver, cara, é simples de fazer, né? Eu sei que tem Sim. muita gente que não tem essas habilidades, tá? E tá tudo Uhum, bem se você não sabe fazer. Mas, cara, em tempos de que tu tem que, muitas vezes, aquilo depende do teu resultado, e tu olha assim, cara, se eu não fizer isso aqui não vai para frente, é, é dar o teu jeito, entendeu? Fazer uhum, o que tem que ser feito, sabe, pra coisa acontecer, velho. Isso é, uhum. cara, se tem alguma coisa que a galera sai daqui hoje, desse podcast, é entendendo isso. É É, fazer o que precisa ser feito. isso aí. Não fazer aquilo que você foi pago para fazer. O que você foi pago para fazer, muitas vezes não é o que vai te trazer os melhores Uhum, resultados e uhum, não é o que vai fazer a pessoa te indicar. Porque ela não está te pagando para te indicar. Ela está te pagando para tu resolver e fazer as coisas acontecerem também. uhum, Ou uhum. seja, o over delivery do cliente te indicar, o over delivery do cliente é ele te indicar. É Over isso delivery aí, genial. O Boa, é teu isso. over delivery é fazer a coisa acontecer do jeito que tem e dar o Sensacional. jeito, entendeu? Dá o Uhum, jeito, dá o uhum, jeito, velho. Eu digo assim, cara, se tu não sabe fazer, pede ajuda, uhum, pede ajuda. Quantas vezes eu já falei para os meus mentorados, né, para os meus clientes de consultoria, cara, o meu WhatsApp tá aqui, cara, qualquer coisa, pede ajuda. Porque eu prefiro que tu me peça ajuda e eu, às vezes, até demore 1, 2 horas para te responder, porque, enfim, não respondi na hora, uhum, do que tu ir lá e fazer umas cagadas e isso atrabancar 5, 6 dias para frente, entendeu? Pede uhum. ajuda. Se eu digo, o mais importante não é tu saber fazer, mas tu conhecer quem sabe, entendeu? Cara, isso é muito. Eu lembro de quando tu falou assim, né, o over delivery, lá nos nossos, quando a gente começou a conversar lá atrás, cara. Eu lembro, cara, quando eu conversar com esse cara, eu preciso me aprofundar mais aí. E é bem o que eu penso e é uma questão minha também. Hoje, se eu tô aqui onde eu tô, foi por conta dessa questão de fazer o que tem que ser feito, ir além, né? E o mais interessante, não sei se isso acontece contigo, o quanto a gente aprende, né? Muito, 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 muito. Total. Hoje, por exemplo, se eu for montar uma equipe e precisar treinar o designer, por exemplo, tranquilo. Se eu precisar treinar o desenvolvedor que vai fazer as páginas, de como ele tem que fazer página de obrigado, página de captura, tranquilo. Eu vou ter eu não vou precisar contratar alguém para treinar essa pessoa, por exemplo. Então, tu acaba tendo esse know-how e ajuda demais. Ajuda muito. Uhum. Cara, só para você ter uma ideia, esse negócio de formar pessoas, né? Eu tenho um designer que ele trabalha, faz parte do meu hub, né, de pessoas que trabalham comigo e não para mim, né, que Uhum, eu falo, no conceito de atendimento que eu tenho. Esse cara, ele até pouco tempo atrás, ele trabalhava numa serigrafia, montando artes de tecidos, para tecidos, assim. Então ele uhum, montava a arte do tecido que ia para as coleções e tal, sabe, para lojas. E ele começou,
na parte de designer, cara, as primeiras artes dele era muito ruim, muito. E todo o direcionamento de como é uma arte, como é como ele tem que pensar, sabe? O conceito, o que ele tem que entender, como ele tem que questionar o cliente, como ele tem que olhar muitas vezes o Instagram do cliente, ver o que ele já tem, para tentar ler aquele cliente e transformar isso em uma imagem. E hoje, cara, ele é um dos caras mais requisitados do mercado de lançamento. Um cara que ele tá trabalhando loucamente. Porque ele pegou o conceito, ele entendeu como é, e ele soube aproveitar. Né? E assim, e obviamente hoje, né, e eu posso falar isso com toda a segurança do mundo, porque ele me falou isso. Ele disse, Wagner, se eu tô onde eu tô, se eu sou o designer que eu sou, foi graças às tuas orientações. Porque, cara, eu sabia fazer arte de estampa. Fazer isso que eu faço hoje, eu nunca imaginei. E eu só tenho essa visão porque tu que me orientou. Então, esse é a questão. E é justamente isso, cara. É por tu... o grande segredo disso tudo é tu estar aberto a desenvolver novas habilidades. Eu vejo, entende? Novas habilidades. E muitas vezes a habilidade está em tu ter que parar e ter que fazer uma arte para um cliente. É tu fazer uma página, né? É tu fazer pensar, pô, olha, recebe uma página de captura, né? É isso que eu falo, né? Do teu senso crítico olhar para aquela página de captura e dizer assim, ó, cara, não vai converter isso aqui. Não vai converter. O lead vai ficar muito caro. E tu chegar para o cliente e dizer assim, olha, eu tenho uma sugestão para ti, né? Por todas as páginas de captura que eu já fiz, olha só, quem sabe a gente muda essa headline, quem sabe a gente muda a posição, quem sabe, ó, muitas vezes, né, a caixinha de captura deixar na primeira quebra de página. Cara, isso tudo é o quê? São os teus inputs que tu tem, né, de conhecimentos para tu ter depois outputs, sabe? Outputs de qualidade, né? É tu saber aprender habilidades novas para depois tu desenvolver essa habilidade de trazer esse over-delivery. Isso é muito legal. É isso aí. Mas, enfim, e aí, beleza, aí tu só continuando, aí tu começou a fazer esse lançamento, e aí, depois, deu ruim, parou por aí? Então, nós paramos o projeto, a gente deu um stop, assim, pela questão de ter dado essa desanimada, assim, e eu também, na parte de lançamentos, não estava me aprofundando mais tanto, não era tanto um braço que eu estava atendendo mais, então, para mim, assim, não foi uma coisa que brilhou os olhos, chegar, não, vamos fazer acontecer e tudo, então, como deu essa esfriada, e era um mercado, assim, que eu não estava tão atacando a parte de lançamentos, essa parte de produtos, a gente resolveu dar uma pausa no projeto, e aí foi onde que abriu-se uma vaga na minha agenda gigantesca, porque eu era o cara do criativo, eu era o cara da cópia, eu era o cara da página. E, pô, quem faz lançamento sabe que não é 1 hora por dia que tu vai gastar para fazer tudo isso. Não. É muita coisa, né? Os grandes players hoje tem... Cada setorzinho é separado, ali tem o seu profissional. Então, para mim, nesse lado, acabou auxiliando a continuar a desenvolver outras habilidades de tráfego, não só para lançamento, né? Então, abraçar os outros clientes e começar, de fato, assim, levantar a minha empresa. Legal. E aí, depois dessa... Aí tu ainda estava na escola de inglês, e aí começou a atender clientes presenciais, não? Clientes locais? Como é que foi Sim, essa transição? aí começou, de fato, nascer o pensamento de, putz, agora eu preciso captar clientes. Eu preciso ter clientes na carteira, começar a atender as demandas que foram chegando, enfim. E daí, qual que era o meu plano? Era passar 1 ano mesmo na escola, assim, e nesse 1 ano começar a captar os clientes para montar a minha carteira de atendimento, assim, e daí conseguir me desligar da CLT. Porque eu acho que todo mundo que é CLT tem essa segurança mesmo, assim, putz, eu tô aqui, mas, pô, o salário tá entrando todo mês. Mesmo que seja, enfim, N salário ali, tu tenha essa segurança. Eu acho que para quem é empreendedor mais raiz, assim, já começa lá do início e vambora, essa constância é normal. Agora, para mim, que eu sempre vim de CLT, imaginar que no mês eu posso faturar X, no outro mês eu posso faturar Y, muito menor, assim, essa gangorra era muito difícil. Porque eu sou um cara meio metódico, assim, tem que estar estável ali, vamos nessa. Então, passei 1 ano montando essa carteira de clientes e continuando ainda na escola. Aí o negócio começou a crescer e eu fui me desligando aos poucos, assim. Então, já fui deixando sempre o pessoal avisado, qual que era o meu objetivo, enfim. Aí eu fui reduzindo muitas aulas, os clientes começaram a entrar, daí foi onde eu fiz a migração. Realmente cortei o cordão umbilical ali da CLT e, de fato, só clientes mesmo. E tu fez esse corte, quantos clientes tu tinha para fazer esse corte? Eu tinha 5 clientes. 5 clientes que me davam a renda que eu tinha do CLT. Então, foi a inverso, assim, né? Na época eu não sabia muito quanto cobrar.
fazia ideia de Entendi. cobrar, assim, foi um dos pontos que eu bati mais a cabeça mesmo, de quanto cobrar o valor, como fazer a parte de negociação. Então, quando eu bati o salário ali que eu recebi, eu falei, putz, tá, para mim agora tá legal, já vou manter o que eu Uhum. tinha, cortei e aí a gente seguiu. Tá, e tu tá com esses clientes até hoje? Como é que tá essa questão aí? Tô com eles até hoje. Eu É mesmo, tenho, cara? eu tenho, Kellers, a cliente na carteira que me paga R$ 180 por mês, para gerir um e-commerce. R$ 180 por mês? Por mês, cara. Para gerir um Uau. e-commerce inteiro, sabe? E, assim, o cliente sabe dessa disparidade de valores, sabe? Mas, para mim, assim, não seria muito um senso de gratidão, mas, putz, é o cliente que acreditou, sabe? O cara fechou comigo e, não, vamos embora, vamos É nessa. uma, é uma coisa que eu levo para mim. É uma frase que eu. Não, não seria uma frase, mas seria um lema que eu levo para mim, tá? Dai honra a quem te honra. Uhum, Entendeu? é isso aí, é isso Eu aí, tenho isso comigo também, cara. é isso aí, Eu é isso sou aí. muito grato por todos os clientes que. Eu Uhum, também sou um cara que eu tenho clientes há anos, assim, e eu uhum. honro eles todos sempre, assim, por conta disso. E É. aí, mas aí foram entrando novos e tu continuou cobrando 180 por mês Não, aí a régua foi subindo. Daí eu comecei a entender um pouco mais de negócio, assim, de empresa e do teu ticket médio ali, que ia ser interessante. Aí foi onde eu desenvolvi uma calculadora mesmo de hora homem, assim, minha. Quantas horas eu queria trabalhar no mês, quanto que eu quero ganhar e quanto que esse cliente vai me demandar. Porque foi legal essa oficina, assim, que eu fiquei um ano atendendo muitos clientes, enfim, ali, porque eu conseguia entender quanto tempo que eu gerava, de energia para aquele cliente. Então eu sabia que, putz, nesse segmento, o cliente vencendo X, eu passo tantas horas na conta desse cliente, tanto com estratégia, completo. Ah, legal. Aí depois eu joguei isso para essa planilha, para essa calculadora, a gente faz automático assim. Daí eu comecei a subir, tá, eu quero ganhar X por mês. Tá, se entrar um cliente de 5 horas, eu preciso cobrar tanto dele. E daí, como eu já tinha ali o valor legal, já, cara, se o cara falar sim ou não, tá tudo bem. Tá tudo Certo? certo. Vamos nessa, vamos embora. Então, Entendi. Quer, não quer, não quer, tá tudo bem. exatamente. Aí foi onde que eu quebrei uma das barreiras, assim, de tu pensar, putz, se eu cobrar esse preço, o cara não vai topar. Não vai topar. Hum, Sabe? E para mim, cara, ali, quando eu cobrei um valor maior, o cara disse sim, eu pensei, peraí, como assim? uau. Como assim tu disse sim? Sabe? E é uma barreira mesmo. Eu quero entrar nessa barreira aí, hein? Olha só o quão bacana é, né? As histórias que a gente vê e que a gente também é levado a acreditar, né? Aham. Que não, tu tem que começar, tu não pode receber menos de tantos reais por cliente, tu não pode cobrar tanto porque não sei o quê. Cara, eu falo o seguinte, assim, tem um pensamento muito alinhado com o teu, viu, Diego? Muito, muito, muito mesmo, cara. Me identifico muito com a tua forma de tu pensar no teu negócio, que é assim, cara, eu sei que eu tô aqui, né? Mas eu preciso estar aqui e eu preciso ganhar para estar aqui. Uhum, Eu não isso. quero, eu não quero ganhar aqui, mas eu tô aqui, entendeu? Uhum, E que eu preciso construir isso. E que isso faz parte. E que muitas vezes o que que eu vejo, né? O cara vai lá, estuda gestão de tráfego e já diz: "Não, o quê? Vou atender aqui, eu não, assim, nada contra, não estou criticando ninguém. Se alguém se identificar com o valor que eu vou falar aqui do que tem que cobrar, ó, se servir o chapéu, tudo bem. Mas não estou falando especificamente de ninguém. Por exemplo, não, tu não pode cobrar menos de R$ 1.500 por mês. É inaceitável um gestor de tráfego ganhar menos que isso. Eu digo, hã? Como assim? O cara acabou de estudar, não investiu R$ 1 num gerenciador de uhum, anúncio uhum, e vai querer sair cobrando, no mínimo, R$ 1.500. Cara, nessas horas, eu falo, a única coisa que eu sou totalmente contra é tu trabalhar de graça. uhum. Cara, isso para mim é inaceitável tu fazer isso. Nunca trabalhe de graça. E aí também, se tem alguém aí que vai assistir e dizer assim, tá falando do fulano, não tô falando de ninguém. Isso é uma percepção minha, tá? Eu não estou falando mal de ninguém, não, se servir o chapéu, que sirva. Mas por que que eu sou contrário, cara? Porque ao mesmo passo que tu tá te oferecendo o teu trabalho, o teu ganha-pão, tá? Como de forma gratuita e não recebe nada, Uhum, essa balança não vai se equilibrar. E aí eu tô falando de balança energética mesmo, cara. uhum, Entendeu? Primeiro, o cliente, primeiro que o cliente, se tu oferece gratuito, ele vai olhar, lá vem uma bomba. Vou servir de balcão aqui para esse cara aprender, vou servir de escola. E aí o cliente que fecha, ele já fecha com o pezinho atrás, tá? Agora, tu chega e tu coloca um valor, porque às vezes, cara, o cara
ganha R$ 500, exemplo também, tá? 500, não estou dizendo para você cobrar isso e muito menos que isso seja uma sugestão, mas o cara ganhar R$ 500, cara, é o dinheiro da vida dele. E ele vai estar sendo pago por aquilo, e aquilo para o cliente ele vai olhar assim, nossa, eu estou pagando só isso, entendeu? Mas ele também está pagando para alguém que está começando e deixa sempre muito claro para o cliente, olha, eu estou te cobrando esse valor, por quê? Porque eu estou começando. Mas então não vou te pagar, tá começando. Não, eu não aceito. Se tu não quer me pagar, eu vou achar outro que queira me pagar. Mas eu estou começando, por isso que eu estou te cobrando esse valor. E esse valor nós vamos reajustar daqui a 3, 4, 6 meses. Mas já deixa pré-acordado que esse é um valor inicial, sabe? É isso que as pessoas têm que entender. Elas têm que se valorizar desde o início. Se elas não se valorizam, o cliente não vai valorizar. Faz sentido isso para você também? Faz total sentido. E o principal ponto que, assim, para mim fez mais é aquela analogia que tu usou. Não adianta querer cobrar isso aqui, isso tá aqui, sabe? É uma coisa que não faz sentido nenhum. E aí entra a questão da balança energética que eu falo, não vai ficar compensado e não vai dar certo. E eu falo até por experiência própria também, tá? Teve clientes que eu entrei com a balança desequilibrada, sabe? Eu não queria estar aqui e eu não queria cobrar aqui estando aqui. Eu estava no mesmo patamar, só que eu já estava um patamar acima. E eu chegar para o cliente e dizer, meu preço é tanto. E o cliente dizer assim, eu vou te pagar tanto. Quer? E eu aceitar. Todos os projetos que eu entrei assim não deram certo. Por quê? Balança energética. Pode ter certeza, mas pode ter certeza. E uma coisa que acontece muito, Carlos, que é de tu realmente, muitas vezes, ter que dizer não, assim. Então, tu entende, o cliente fala, não, eu posso te pagar X, e tu, beleza, faz parte, eu acho que a gente não está no momento de fazer esse projeto, quem sabe um outro gestor possa te atender, porque para ti mesmo, muitas vezes, não vai fazer sentido. E eu acho que essa balança energética, cara, é genial, assim, faz muito sentido. Porque, cara, e o fato de tu... Começa quando tu... Cara, eu bato muito nessa questão de tu cobrar desde o início. Cara, que cobre R$ 180, cara, entende? Tu tá cobrando 180 desde o início, Sim. sabe? Obviamente, tu tá honrando esse cliente, mas, cara, tu começou cobrando isso, entende? Putz, isso é tu ser valorizado, é tu sentir que tu tá sendo pago, tá sendo valorizado, pelo mínimo que seja, mas isso é muito, muito, muito importante, entendeu? Muito importante, né? E essa questão de tu tá aqui, né? Cara, isso é uma soberba tão grande, cara, e tu querer cobrar muito mais do que também vai ficar desproporcional, tu não vai entregar resultado, sabe? Mas, enfim, cara, sobre essa questão de tu cobrar, né? De tu ter é uma questão de coragem, né? A gente não tem coragem muitas vezes, fica com medo, eu vou cobrar. Não, mas eu já sinto que eu posso cobrar mais e eu não vou cobrar, não vou cobrar. Cara, a única coisa que eu falo muitas vezes para clientes de consultoria, né? Gestores de tráfego que, cara, estão ali, precisam de uma orientação, né? Dizer assim, sabe por que tu não ganha isso que tu tá querendo cobrar? Porque tu nunca chegou e ofereceu. É isso aí. Nunca ofereceu. Tu nunca ofereceu. Tu olha pro cliente, eu acho que o cliente esse cliente aí não vai pagar, e aí tu já vai para aquele receio e tal. Cara, primeiro, começa com confiança, tu tem que ter confiança. De que, primeiro, aquilo que tu vai cobrar, tu vai trazer resultado pro cliente. Não, ele vai me pagar e eu vou trazer resultado muito maior para ele. Ele nem vai sentir isso, eu cobrando. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Tu ser justo contigo mesmo, né? Cara, se tu tem confiança, tu tá sendo justo contigo mesmo, e tu sabe que tu vai entregar um bom resultado, é só cobrar. É só cobrar, entendeu? E se o cliente disser, cara, não tá legal, é porque não era para ti. E aí entra uma regra de um dos meus mentores que eu aprendi faz pouco tempo, cara. Que ele diz que aí é a regra do amor ao próximo, né? Sabe a regra do amor ao próximo? Não. É tu não quer? Então, próximo. É o amor ao próximo. Boa. Aí que vem o próximo, entende? O próximo vai querer fechar, entende? É assim, cara. Mas me conta, eu quero entender agora como é que foi essa primeira vez que tu literalmente disse assim, cara, eu vou botar esse valor e dane-se o resultado, porque se vier, veio, se não vier, não veio. E aí, como é que foi? Pô, então, quando eu subi o preço, a primeira empresa que topou pagar, enfim, assim, foi muito ao natural, assim, não foi nenhuma surpresa nem para a empresa quando eu passei o valor, sabe? Então foi ali que eu senti realmente que essa questão de tu saber onde é que tu tá e cobrar o valor correto não vai ser uma surpresa para a empresa que está recebendo, porque ela sente que realmente tu vai entregar, enfim, toda a proposta que tu elaborou, ela tem embasamento para ser esse preço, sabe?
Então, tem toda essa construção, mas tem muito senso crítico também quando a gente fala de negócio local, porque não faz sentido nenhum tu querer cobrar um valor muito acima para uma hamburgueria, por exemplo, sabe? Ah, não, Uhum. mas agora a minha faixa de preço é R$ 2.000 por mês pela gestão de tráfego. Cara, tu vai pegar uma hamburgueria que está começando agora, não faz sentido nenhum tu querer oferecer R$ 2.000 para essa hamburgueria. Então, se tu quer trabalhar com eles, esse é o ponto também, né? Ah, mas, pô, eu queria muito fechar com eles. Então, tu vai ter que ter esse senso crítico para baixar o teu preço, encaixar no deles e, enfim, conseguir fechar. Então, quando eu subi o preço e a empresa fechou assim, não foi surpresa para eles, foi para mim, né? Por essa questão. Mas eu senti realmente que, putz, faz todo sentido eu cobrar realmente o preço que eu acredito que vale o meu trabalho. Eu Uhum. vou apresentar e, enfim, então foi um processo. E esse processo ele vai melhorando, assim, sabe? Tu vai crescendo, vai Tu vai galgando. sacando também o time, né? A hora de tu Sim. poder cobrar mais, né? Que tu tá sentindo que cara, essa balança energética não tá legal, eu preciso Uhum. equilibrar ela, né? Uhum. Tu sente, né? Quando tu tá entregue, tu sente. E um outro ponto que me chama a atenção sobre essa questão, né, de tu ter o over delivery, né? Me fala como é que funciona esse processo do presencial, cara. Em tempos de internet, em tempos de que você tá, né? Apesar de a gente não estar muito longe, né? Mas a gente, eu aqui em Florianópolis, tu como é que é o nome da cidade? Guaramirim. Guaramirim. Isso dá quanto de distância, mais ou menos? Putz, pra Floripa, acho que deve dar 1h30, 1 hora. É, então, a gente não está muito longe, mas a gente usa muito a internet, muito WhatsApp, Sim. contato Uhum. de videochamada com o cliente. E como é que é essa questão do teu presencial aí? Me fala. A sacada do presencial para negócio local, assim, eu acho que vale para qualquer serviço que tu está prestando, até se o e-commerce é próximo da tua casa, ou se o expert é próximo, enfim, vale porque, principalmente dos negócios locais, de pessoal mais velho, gestores mais campo de batalha, assim, são mais pessoas mais velhas, essa questão de negociação e de conversa presencial é uma coisa muito natural para eles. O digital Uhum, é uma coisa muito nova. Então, quando tu fala uma proposta de, vamos escalar aqui esse projeto, vamos aumentar o faturamento, e tu apresenta isso pelo digital ou apresenta pessoalmente. Eu fiz esse teste AB, digamos assim. Ah, Eu fez o fiz o teste teste AB. AB. É absurdamente diferente. É absurdamente diferente, sabe? No presencial, tu tem muito mais poder e o empresário sente que tu tá no projeto de verdade para fazer isso acontecer, sabe? Hum, nossa, cada aí, cara. Por Sente que quê? tá no projeto de Isso. verdade. Porque ele tem todos os colaboradores dele presenciais, digamos, né? Talvez agora seja um meio, mas agora já voltou e, enfim, ele tem todos os colaboradores dele ali. Então, ele toda hora tá olhando pro pessoal, sabe? Uhum, Então, ir presencialmente também tem esse poder, assim, dele sentir que, putz, o cara é da equipe, tá vindo aqui, enfim. Mas qual que é o importante? Deixar muito bem claro e muito bem alinhado que tu não vai estar ali todo dia ou toda semana, sabe? sim. Então, tu colocar esse limite, assim, tu passar para ele, putz, vamos fazer uma reunião uma vez presencial no mês, ou tu quer fazer duas, enfim, aí vai muito do teu perfil. Mas geralmente eu faço uma vez por mês presencial. E depende de alguns clientes até, Kellers, é engraçado que eles já começam a falar, não, vamos fazer a cada 2 meses, eles já começam a soltar um pouco mais e não querer tanto presencial às vezes, sabe? Uhum. Mas o grande poder do presencial é isso, o cara sentir que tu tá no projeto dele, sabe? E que E tá. nessas reuniões presenciais, o que que tu trata com o cliente? Tu apresenta relatório, tu apresenta resultado, o que que é? Uhum. Qual o grande objetivo dessa reunião? O grande objetivo sentir, medir a febre dele, se ele tá com algum cheirinho de Olha, renição, nesse mais sentido, uma às vezes, sacada, sabe? cara. É o E, olho do dono que engorda o gado. exatamente. Então, tu ir lá, o que que eu faço? Eu levo o relatório para presencialmente apresentar, apesar de enviar, pelo nosso padrão aqui, a gente envia sempre por e-mail, certinho os relatórios assim, mas a gente acaba abrindo para conversar de algum ponto. Mas o que mais acontece, Carlos, programação para o próximo mês, assim, o que que vai acontecer, o que que está acontecendo. Então, passar para ele, enfim, e também para a gente aumentar o orçamento, porque quem atua com negócio local sabe que esse orçamento é meio limitado, assim, para a gente conseguir trabalhar nas campanhas, enfim. E Uhum. quando eu faço isso presencialmente, explico o que a gente está fazendo e aonde que a gente vai continuar aplicando, tem dado um resultado melhor para investir mais. Então, apresenta o relatório, projeto próximo mês, e o que vai acontecer se a gente aumentar o orçamento, por exemplo. O que que a gente pode ganhar mais, o que que a gente vai O que acontecer. pode esperar e o Sim, que ele pode esperar daquilo, né? isso. E tu já acaba medindo essa febre que eu falei de... Muitas vezes ele vai dizer, putz, cara, não tá dando resultado isso aí. Não tá dando resultado. Não tá dando resultado. E muitas vezes por WhatsApp o cara não vai falar isso para ti, ou enfim, por chamada, e tu vai sendo mais Uhum. presencialmente. E ali, se tu quer manter o cliente, é o momento de tu atacar e fazer a coisa acontecer para ele não te Uhum. deixar.
digamos. Entendi. Então, é mais ou E, menos assim que e, e acontece. nesse caso, assim, quando eu apresento o resultado para o cliente, ele entende de boa, assim? Ele te questiona muito? Como é que funciona essa questão de tu apresentar, por exemplo, porque a questão do negócio local, qual que é o grande desafio, né? Mostrar que é o tráfego que está trazendo resultado, certo? Sim, certo. E como é que tu faz isso? Como é que tu faz para mostrar que tu tá entregando resultado? Uhum. Eu sempre gosto de trabalhar essa parte de mensuração de resultado para negócio local em algum canal específico. Então, cada projeto que a gente toca, a gente sabe qual canal que está chegando os leads, por exemplo. Então, a gente sempre, uma prática, WhatsApp, sempre o WhatsApp do comercial que a gente está usando. Então, a gente tem o nosso relatório de mensagens, por exemplo, que a gente fez para chegar no resultado final, e muitas vezes é para algum produto em específico, tá? Então, a gente está vendendo isso, X ou Y. Então, a gente, quantos produtos venderam disso, daquilo. Então, a Uhum. gente traz isso para o cliente, e agora uma coisa que a gente está implementando também é a visão 360 do negócio. Que o que é? Passar para o empresário para ele olhar com o nosso olho de digital. Porque a gente sabe que no negócio local, muitas vezes, o cliente é impactado pelo anúncio, mas ele vai pessoalmente lá no negócio, bate na porta e vai. Então, o que a gente tenta aplicar esse olhar 360 no negócio é o quê? Falar para ele assim, muitas vezes, o que vai acontecer? O cliente vai vir aqui na tua loja comprar, ou vai puxar o telefone e vai ligar, e a gente não vai conseguir pegar isso pelo anúncio. Isso não vai ser traqueado, não vai aparecer para a Não gente. tem como, Então, né? não tem como? Perfeito. Então, muitas vezes o que a gente aplica é conversar com o gestor e passar isso para ele e começar a mapear, auxiliar o time comercial dele a mapear as vendas e da onde que essas vendas estão vindo. Porque o nosso papel aqui também, muitas vezes, é passar para o cliente os pontos que a gente pode melhorar. Então, com essas listas assim, que os clientes começam a fazer, mapear de onde está vindo as vendas e tudo, a gente consegue perceber muitos comportamentos. Então, cada negócio local, às vezes, tem um comportamento diferente. Então, alguns casos, por exemplo, o cliente vai até a loja comprar, mas ele viu através do anúncio. Então, a gente sabe com essa jornada do cliente dele. O que a gente começa a atacar? Mais criativos do local em específico, para chamando a pessoa para ir vir para o local. A gente para de fazer criativos de aperte aqui no botão do WhatsApp, por exemplo, porque a jornada desse cliente é o quê? O cliente vai até na loja, viu o anúncio, vai até na loja e compra, sabe? Então, fazer esse mapeamento é um processo que a gente começou há pouco tempo a aplicar e tem dado um resultado legal, assim, sabe? Porque quando o empresário vem para o teu lado e começa a entender o quê? Cara, o anúncio é o meio campo. Ponto, Sim. matou o jogo, matou o jogo. Esse cliente, tipo, ele vai ser um dos teus melhores clientes. Porque quando tu contrata um serviço de tráfego, tu sabe que tu quer a venda. Sim. Mas a gente, gestor, a gente sabe que não é bem assim que funciona. O tráfego, ele faz esse meio campo, né? O Uhum. vendedor é a própria loja, ali, o comercial, enfim. Então, trazer o cliente para olhar com os teus olhos e tu conseguir essa educação, cara, é sucesso. É Teve sucesso. um caso de um cliente, né, que ele, a gente, a gente implementou, né, um projeto, mas não era um cliente de tráfego, tá? Era um cliente de consultoria. Uhum. E aí, pô, tava com dificuldade, né? Tava lá fazendo, eles mesmos faziam a parte de tráfego, mas eles não sabiam, enfim, né? Pô, não tá dando resultado, como é que a gente faz, o que a gente pode melhorar e tal. E aí eu disse, e era uma loja física, eles tinham a loja online, tinham a loja Uhum. física e faziam tráfego para ambos, né? E o que acontecia? Eles, pô, a gente faz tráfego para a loja local e não dá resultado. Tipo, é mesmo? Como assim, cara? Pô, a gente tem aqui o budget, mas, cara, a gente não vê resultado. E aí eu digo, tá, mas aí entra o poder de saber fazer as perguntas também, né? E Uhum. aí a pergunta que eu fiz para ele, e vale para você que tá aqui, que para tu fazer isso pro teu cliente também. O que é resultado para ti? Boa. Uhum. Porque muitas vezes o cliente não sabe, ou ele acha que sabe o que é resultado do tráfego. E Uhum. tem que ser resultado do tráfego, entende? Uhum. E aí, cara, a minha surpresa foi: Wagner, resultado para mim é ter mais gente vindo para a loja. Aí eu disse: tem certeza? Ele: ué, mas não é isso? Aí eu disse: não, mas resultado para mim é mais vendas. Uhum. Aí eu disse: tu já parou para pensar, né, que como que foi desde quando começou o tráfego até hoje, né? Teve crescimento de venda na tua loja? Não, nunca parei para medir, nunca parei para ver. Eu só sei que todo mês ali, tá, a gente sabe, mas é que a gente queria mais, Wagner. Eu digo, tá, então vamos fazer o seguinte: prepare um relatório e eu quero ver desde quando começou até hoje, e eu quero que vocês me mostrem se teve crescimento, se manteve ou se diminuiu. Cara, a surpresa foi quando ele voltou para mim e disse: ô Wagner, tu fez bruxaria? Eu digo: que bruxaria, cara? Cara, porque literalmente aumentou as vendas, mas eu não tinha percebido. Eu digo: Uhum. sim. Sabe onde é que estava o teu problema?
teu problema é que tu não estava com a tua linha de resultado, o que tu entendia por resultado, o que tu esperava de resultado, é diferente do que é o resultado, muitas vezes, da gestão de tráfego. E, cara, a rampa era assim. Ela não era assim, claro, não era assim. Assim ele viria e ficaria... Sim, Não, sim. mas a rampa estava assim, ou seja, desde quando ele começou até onde a gente estava, cresceu as vendas. O número de pessoas... Aí eu comecei a perguntar, as pessoas que vieram na loja, elas começam a perceber, elas vêm e compram ou elas vêm só para olhar ele disse, a gente começou a perceber que todo cliente que entrava, a gente começou fazendo reunião com o time, a galera entrava e comprava, entrava e comprava, entrava e comprava. Sempre tinha, claro, aquelas pessoas que vinham, experimentavam, viam o preço e tal, mas a grande maioria. E aí eu disse, tá, e como que vocês vão começar a medir daqui para frente? Porque agora vocês têm que começar a medir. Por quê? Aí sim vocês vão começar a ver resultado das campanhas. Vocês medem, vocês perguntam para o cliente quando o cliente entra na loja e tal, ou não o cliente que entra, mas o cliente que compra, vocês perguntam para ele, tu conheceu a gente da onde? Cara, a surpresa dele, começou a perguntar, todo cliente comprava, aí eu disse para ele, cara, começa a perguntar, pergunta para o cliente, pergunta o nome, começa perguntando o nome. Ó, o nome, data de nascimento, qual o teu e-mail, e lá na pergunta, como é que tu conheceu a gente? Aí a pessoa muitas vezes ela não sabe responder. Às vezes ela não sabe que anúncio é anúncio. Então tu tem muitas vezes... Aí diz, eu vi... Não, é que eu tava pesquisando na internet. Aí tu pergunta, mas pesquisando, tu pesquisou especificamente sobre o produto? Não, eu tava ali, né, zapeando no Instagram e veio e eu vi a loja de vocês. Ah, tu viu a nossa loja? Sim, aí até tinha um botãozinho, saiba mais. Aí eu fui conhecer, ver onde é que é o endereço. Onde é que veio esse cliente? Veio pelo anúncio. Ou seja, essa visão 360 é justamente, cara, aí entra a questão, o gestor de tráfego tem que ajudar o cliente, muitas vezes, a entender como que é o resultado dele. E ele não sabe fazer isso. Entendeu? E, cara, dali pra frente, esse cara só disse, cara, aí ele disse, eu vou começar a botar dinheiro nesse negócio, porque esse negócio tá certo, eu digo, mete bala. E ele tá feliz até hoje. Entendeu? Cara, isso é legal. Cara, e o poder de tu fazer isso presencialmente também, né? Eu acho que tu unir a percepção, né, de ir presencial e ver como é que é a venda lá, faz parte do tráfego também, cara. Entendeu? Como que é o fechamento dessa venda? O que eles perguntam? Por quê? Isso também serve de quê? De subsídio para o teu negócio, entendeu? Se tu não conhece o teu cliente, como que tu vai querer vender para ele de novo? Porque a arte de vender não é tu vender uma vez só. É tu voltar a vender para ele pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Entende? E aí é que mora o segredo, cara, da venda. A primeira venda pode ter sido até por impulso. Agora a segunda é porque o cara gostou de ti. E aí cara, aí tem tanta sacada que a gente pode um CRMzinho no Excel, cara. Básico, Básico. Tá ali na hora de fazer, tava embalando, tava tirando a nota, vai fazendo pergunta e vai preenchendo, sabe? Vai preenchendo, captando informação daquele cliente, sabe? Muitas vezes nem que seja para mandar uma mensagem de WhatsApp para ele no dia do aniversário, nem que seja para mandar um presente, um cupom de desconto para aquele cliente. Pô, o cliente faz 1 ano que ele não vem aqui, entendeu? Não é porque ele tá de aniversário. Não, manda um cupom de desconto. Faz 1 ano que tu não vem aqui na loja, aconteceu alguma coisa, né? Eu tô te convidando, vem aqui na loja que a gente vai te dar um presente, um cupom de desconto. Cara, para isso. E isso, o negócio local dá para fazer muita coisa. Cara. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas, enfim. Tá, mas olha só, a gente contou aqui, cara, essa tua história, mas eu gosto sempre de perguntar, cara, quais foram quais não, né? Se daqui a pouco nos quer contar só uma, pode contar. Mas quais foram as grandes cagadas que tu cometeu na gestão de tráfego? Pode contar, né? Putz, acho que a primeira, assim, que eu lembro já de bate-pronto, acho que as primeiras campanhas que eu subi. Sem dúvida, eu acho que tá ali as primeiras cagadas, assim, de subir campanha de alcance ao invés de tráfego, por achar que, putz, eu vou alcançar mais pessoas com tráfego, com alcance que com tráfego. Tá mostrando ali, puxa, eu vou É mais barato. É mais barato, né? E, putz, as primeiras campanhas, assim, e não foram em um lançamento, assim, foram bem ruins, assim, bem ruins. Teve uma que, para mim, assim, cara, eu quase não dormi, para ser sincero, depois, que tinha um cliente de negócio local que a gente tinha um orçamento de R$100 por semana, que ele queria fazer um teste. Não, fazer um teste, tal, não, vamos, beleza.
Fechou, R$100 por semana. Falei, meu, R$100, vamos testar isso, vamos fazer o que vai acontecer. Para uma semana tá lindo, maravilhoso. Configurei a campanha, botei para rodar. No dia seguinte eu entrei na campanha de novo. Tava lá, erro de conta no Facebook ali. Para quem não sabe, quando dá erro de conta ali é porque não tem mais saldo na conta, né? Aí quando eu fui perceber na campanha, em vez de colocar R$10 por dia, eu tinha colocado R$100 por dia. Então eu tinha torrado o orçamento do cliente, Em um dia. que era fazer uma semana, né? Fazer uma semana. E pior que não deu um resultado bom, isso que foi o pior ainda. Muitas vezes tu acerta a cagada, né? Mas não, foi horrível, assim, foi R$100 jogados no ralo E quase. logo no teste, né? Logo no teste, já, logo no teste. Mas enfim, era um amigo, então ainda acabou que foi tudo certo, assim, de Aí não... ele cessou a campanha ali e não deu mais dinheiro, só na próxima semana. Daí a gente parou, exatamente. Esse era o combinado. Esse era o combinado, era R$100 por semana e segue o baile, assim. Então, Legal. de lembrança, acho que foi isso, assim, de cagada. Eu acho que em gestão de tráfego é questão de queimar dinheiro, assim, né? E o grande queimador de dinheiro aí, já fica o alerta, né? É Google, cara. Google é Ah, sim. campeão de queimar dinheiro. Ah, sim, o O Google é... Facebook não, nem tanto, só se tu erra Uhum. mesmo um zero a mais, né? Sim. Tu bota a vírgula no lugar errado ali, é mais Uhum. complicado. Porque dificilmente, eu particularmente, cara, eu acho que uma vez que gastou mais do que estava previsto no Facebook, e Uhum. olha, foi quando eu comecei a gestão de tráfego mesmo, lá em 2017, tá? Que aconteceu assim Mas fora isso, cara, nunca no Facebook e no Instagram nunca aconteceu. Agora no Google já aconteceu comigo, não foi tão grande, Uhum. mas eu sei de erros e problemas, cara, que O Google comprometeram o lucro do lançamento, só para ter uma ideia. o Google é complicado. Ah, e o bom, essas cagadas assim são são típicas, né, de tu errar. Mas teve alguma cagada em termos cagada assim, né, no bom sentido, mas alguma coisa que alguma história com cliente assim que te colocou numa saia justa ou que hoje tu olha assim, bah, isso eu não faço mais, e que tu pode Uhum. compartilhar aí com a galera? Que tu aprendeu e disse, isso aqui eu não faço mais. Para mim foi muito a questão dessa cagada específica aqui, foi de querer ajudar o cliente e acabar sentando na graxa, assim, que deu problema de pagamento na conta e a gente Uhum. tinha que rodar as campanhas, tinha que rodar. E eu fui lá, não, beleza, só vou subir meu cartão aqui para a gente debitar isso, depois tu me paga e vambora. Porque ele tinha travado, tinha dado falha de pagamento, débito, né? Daí, quando acontece isso, ou tu bota o cartão ali, senão não vai rodar. Aí, como as campanhas estavam travadas, tinha que fazer alguma coisa. Ah, o cliente não conseguia botar outro. Não, beleza, vou colocar o meu aqui, o debito, faz um Pix para mim depois e vambora. Estamos até hoje esperando o Pix. Nossa Senhora. Essa aí que eu acho que tinha uns 300 ou R$350, assim, mais ou menos. Na época, para mim, pô, foi tipo bizarro, assim, cara, caramba, assim. E foi um dos aprendizados masters do início, que é assim, conta do cliente, ativos do cliente. Ponto final. Exatamente. Não tem. É É. isso e não mete o bedelho. Então, sobe tudo ali no nome do cliente, estrutura do cliente, da empresa, Não entra tem com... cartão, vai no boleto, não tem Exatamente. boleto, vai no É, PayPal, se vira. exatamente. Dá o teu jeito, Dá mas teu jeito. acha uma solução, mas não se envolve porque a chance de ter problema é grande mesmo, É né? grande, é grande. Massa, cara. Eu nunca coloquei assim, cara. Nunca coloquei dinheiro meu assim e cartão, né? Porque na verdade eu acho que nunca precisou. Não, nunca precisou. Não, já precisou. Eu Uhum. cheguei a pensar, mas eu pensei, não, tem que dar um jeito. E aí foi onde eu achei a solução do PayPal e funcionou muito bem. Porque muitas vezes Uhum. o cartão não funciona ali, mas no Aham. PayPal funciona, entendeu? Por conta Ah, da cobrança entendi. internacional, entende? Aham. Aí funciona. E o simples Uhum. fato de perguntar para o cliente, tá, cara, não tem cartão, vamos pagar um boleto, vamos vamos fazer um cartão de débito aqui, paciência, tem que dar Uhum. o jeito, pede o cartão Sim. emprestado do sócio, é isso aí, cara, É. tem que fazer. Uhum. Porque misturar isso não é prudente, né? E aí pode acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Ah, Sim, é. depois eu te pago, Uhum. e aí, cara, às Uhum. vezes quebra os pratos, ou tu não entrega o resultado que o cliente esperava, né? Do tipo assim, pô, vai, não tô tendo resultado. E aí é porque ele não tá enxergando o resultado, né? Uhum. E aí acaba, né? O cara não tem experiência, acaba quebrando ali a relação, e aí esse dinheiro se perde, tá? E já pra gente ir já encaminhando, cara, acredite ou não, nós já estamos indo para 2 horas de bate-papo e tá muito bom, cara, muito bom. Caramba, cara, 2 horas. Hoje dentro do teu negócio, Diego, né, que é basicamente, hoje é gestão de tráfego local, né? E e-commerces. E e-commerce, isso, e e-commerce.
hoje tu considera o que mais tu tem feito e que tem trazido mais resultados aí para o teu cliente, tanto de local quanto para e-commerce? Qual é as tuas, vamos dizer assim, os teus pontos mais importantes aí? Não mais importantes, mas o que tu tá fazendo e que tá trazendo mais resultado para os teus clientes? Eu acho que o primeiro ponto, até uma frase do Ícaro de Carvalho, que é: o nicho te protege, sabe? Então, para mim, o que está dando bastante resultado é focar tanto no tráfego para local como para e-commerce. Então, atender esses dois braços e pegar clientes disso, focados nisso, para daí tu conseguir otimizar a tua inteligência para essas dois nichos, digamos assim. Sabe? Então, tem uma coisa que muito provável que a minha empresa tende a trilhar no futuro é nichar ainda mais. Então, ou e-commerce, ou local, enfim, tu ir nichando. Mas, anteriormente, por exemplo, o que vinha nós atendia. Era o famoso que vem, né, manda bala. Tá certo. Para mim, deu muito bom isso, de atender todo mundo, né? Porque a questão de que a gente conversou de ter know-how, aprender muito rápido, enfim. Mas o que eu vejo hoje dando muito resultado é isso. Nichar para dois tipos de negócio e atender isso e conseguir segmentar a tua inteligência. E o outro ponto também, acho que é atualização, assim. Tu se manter atualizado no que está acontecendo no universo de mídia paga. Porque as próprias ferramentas elas acabam mudando alguma coisinha, alguma pecinha ali que, quando tu consegue pegar essa atualização e largar no início, ou já se preparar para essa atualização, tu consegue ter muito mais resultado. Um exemplo recente é das campanhas do Google de Performance Max, ou maior desempenho. O Google já havia um bom tempo falando que essa campanha vai transformar as campanhas de shopping inteligente em Performance Max, ele vinha avisando. E ele já deixou descrito o que ia ser essas campanhas. Para todos os nossos clientes que rodam campanha de shopping inteligente, a gente já estava com o plano de ação pronto. A hora que virasse a chave, todos os clientes já iam virar para essa campanha como a campanha pede. A gente não ia esperar virar, enfim. Então, tá por dentro dessa atualização, tu consegue se preparar melhor, enfim, e tem dado bastante resultado. E eu acho que, por último, talvez, para mim é uma máxima, assim, na parte de gestão de tráfego, que é testar, cara. Testar. Você não para nunca de testar. Seja negócio local, e-commerce, tem sempre algum teste rodando dentro das campanhas. Alguma coisa a gente está testando novo ou retestando, enfim, seja público, criativo, campanha, porque é ali que a gente descobre o ouro do negócio, sabe? É onde a gente descobre uma coisa muito rápido e já começa a sair aplicando nos outros clientes, porque testou aqui, enfim. Então, e como a gente tem eu acho isso, cara, isso eu acho uma coisa muito massa, que a gente consegue atender vários clientes, muitas vezes, e com qualidade. E com isso, a gente consegue testar em várias contas diferentes, coisas diferentes. E depois pegar essa inteligência e dissipar pelas contas, sabe? Então, testar, para mim, assim, dá muito resultado mesmo. E quando eu digo testar, cara, putz, vamos fazer uma campanha de alcance para pessoas que visitaram nosso checkout para ver se dá compras. Vamos testar. Testar, né? Tem que testar. Então, eu falo, eu tenho as 3 regras de ouro que eu carrego comigo, né? É testar de novo e nunca parar de testar. As 3 regras de ouro. É isso. Na gestão de tráfego é isso, cara. Boa. Porque é isso que vai me trazer sempre um novo olhar, Uma coisa interessante, né? A questão da antecipação, antecipar as coisas, né? Já começar Cara, se a ferramenta sinalizou, né? Por exemplo, o grande marco, iOS 14. Meu Deus, quando o iOS cair, era aquela choradeira, meu Deus do céu. Cara, tu tem que estar preparado, velho. Exatamente. Não tem choro. Vai ficar chorando? Vai mudar. Vai para debaixo da cama chorar? Não vai adiantar. Não adianta correr para baixo da cama e ficar chorando. Cara, encara o negócio e vai. E quanto antes tu fazer, muitas vezes é dolorido, né, cara? Tu fazer e dói, meu Deus, tá difícil. Mas, cara, quanto mais tu ir, mais tu antecipar a dor, melhor, cara. É aquele negócio, quando a gente é criança, a gente vai tomar remédio e fica tomando de pouquinho em pouquinho. Cara, mete o troço na boca e vai, e já é. Vai, cara, é isso. Não tem, cara. Não tem, cara. Isso é muito legal. E falando em resultado, né, isso é o que tem trazido resultado para ti. E o que tu tá aplicando hoje nos teus clientes, né? Uma coisa que tu tá aplicando hoje, cara, e tá dando muito certo. Google, cara. Google em todo mundo. Em todo mundo. Seja um negócio local que investe 500 por mês, desde dos projetos maiores que talvez ainda não investiram em Google, assim. Então, sair do Instagram e ir para lá. Então, entender o negócio, ver qual campanha faz mais sentido, assim, para esse negócio. Então, uma, por exemplo, que, cara, tá dando muito bom para negócio local, é a rede display no Google. Por quê? Cara, primeiro que o cliente vai começar a se ver nos sites ali, dos banners ali, e o display ele entrega muito bem, assim. Principalmente se consegue linkar com uma landing page, fazer um remarketing para essas pessoas, enfim. Mas o negócio local é legal que tu segmenta só para a área de atendimento desse negócio e anuncia o display só para o pessoal dali, por exemplo. E tu consegue ficar, o famoso da área, assim. No Google também, isso é muito legal. Às vezes o cara tá vendo um vídeo no YouTube
e vê um display teu do lado ali. Cara, pro cliente, às vezes o cliente me liga, cara, eu vi meu anúncio no YouTube hoje. Porra, não sei o quê. Que E daí, pô, os clientes massa! estão me falando que estão me vendo no Google. O cara entrou no G1 e viu a nossa empresa no G1, sabe? Que E é um preço massa, muito cara. legal, assim. Então, a gente tem testado bastante Google para negócio local. Para e-commerce, sim, já é praxe, mas agora que vem em mente, sim, que tem mais resultado essa aí. Que massa. A questão do cliente se enxergar, né? É interessante, cara. E ele vê resultado, né? Pô, vi um anúncio aqui. Aí ele começa a perceber resultado também, né? Vai Uhum. estar sacado. Mas tem dado resultado, tu diz, convertido Sim, em convertido, venda. aumentado o que a gente busca. Por isso que é interessante tu pensar, vou para o Google, beleza, com esse negócio, mas qual campanha que vai fazer sentido para esse projeto em si, Sim. sabe? Então, principalmente a gente sobe bastante display para negócios locais ou e-commerce, enfim, quando a gente consegue trabalhar remarketing. Porque o display ele queima bastante orçamento para público frio, né? É tão legal. Aí a gente acaba usando como remarketing no próprio Google Uhum, para o pessoal que já acessou a página, porque a gente tem uma estratégia que joga a galera para landing page. Então, uhum. nesse formato tem dado muito bom. Bom, Legal. eu acho assim que o melhor gestor não é aquele que tem o maior orçamento, sabe? E sim Uhum. aquele que aprende com o valor que ele está investindo. Então, E o tanto que eu que aprendi a tem a investir, capacidade de aprender a partir do seu sim, investimento. é que a gente está acostumado ao gestor de tráfego fazer uma palestra, uma apresentação. Eu já investi mais de 1 milhão em anúncios. Não faz Uhum. sentido nenhum se tu não aprendeu nada com isso. Mas hoje, como que tu faz a tua cobrança? É fixo, é percentual, é fixo mais percentual, é sobre resultado? Como é que tu Uhum. organiza as tuas cobranças com os teus clientes? Hoje é 100% fixo. Eu não cobro mais comissão e também não entro em projeto de comissão, porque para mim faz mais sentido a parte de cobrança fixa. Então a gente tem hoje, basicamente, para mim cobrar hoje é devido à parte de quanto tempo que eu vou gerir em cima daquele projeto. Então é Uhum. basicamente nisso. No teu Eu tenho caso, que é ganhar. homem-hora mesmo. Isso, é isso aí. Então, hoje eu não tenho um planejamento de empresa, de LTV, isso eu ainda estou construindo. Quem sabe nos próximos podcasts posso voltar aqui e falar, hoje Ah, eu com tô certeza. nesse nível aqui e eu mudei tudo isso, sabe? Então, Uhum. para mim, hoje é na hora homem mesmo, que é essa parte de cálculo, assim. Então, a régua vai subindo conforme o tanto que eu quero ganhar por mês. Simples assim, sabe? Então, se eu Entendi. quero ganhar mais mês que vem, eu tenho que subir minha hora homem. Não posso mais ficar nisso. Se eu quero crescer mais, se eu não tenho mais hora no mês para trabalhar, eu Uhum. tenho que contratar alguém para liberar horas aqui. Então, para Uhum. mim, acho que é isso que eu estou seguindo nesse nível, assim, sabe? Entendi. Tá. E pra gente aí caminhando pro final, cara, que tá tão bom, mas já são aí já são 2 horas de bate-papo, né? Se a gente contar ali os nossos bastidores antes da gente começar, já estamos 2 horas aqui. Hoje, uma leitura bem macro, Diego. Como é que tu enxerga a gestão de tráfego hoje, tá? E como que tu vê ela daqui 3, 5 anos aí para frente? Pô, Kellers, hoje eu sinto bastante barulho, assim. Então tem bastante. Esse assunto tá. Quem tá nessa área, assim, que sabe que o tráfego pago é importante, gestão de tráfego, gestores, agência, eu acho que tem muito barulho, assim, e pouco resultado de quem tá fazendo, eu sinto, sabe? Não Uhum, querendo julgar que trabalho de pessoas é ruim, enfim, mas por feedback de pessoas que chegam, às vezes, para mim, assim, putz, eu fiz e tal, não deu resultado. Esse é o grande ponto, né? Claro que a gente tem que medir que resultado que é esse, né? Mas a pessoa quer um ROAS de 30 por mês. Difícil. uhum, Mas eu sinto que cara, muito barulho, assim, ainda pouco resultado. E também por questão, talvez seja do mercado, tá se aprimorando, os gestores estão aprendendo a gerar mais resultado, como gerar resultado, se aperfeiçoando, enfim. Então, acho que é uma construção normal de uma profissão que está só nascendo, por exemplo. Tanto que isso talvez já linke para o futuro, assim. Eu vejo que no futuro, no mercado, só vai crescer na parte de gestão de tráfego, porque tem muita gente que ou não faz ou é mal atendido. E vai uhum, sempre trocar, assim, fazer. Prestação de serviço é padrão, assim, nessa coisa. E eu acredito muito em ciclos, assim. Eu tenho clientes que, putz, encerraram comigo, ou encerrei porque, putz, deu ciclo já. Mas estava no resultado, enfim, mas quer mudar, quer fazer outra coisa, isso é normal. Então, eu acho que daqui para frente vai ter mais gestores no mercado, sem dúvida nenhuma, mais gestores e uhum. gestoras se posicionando com isso no mercado, e também mais empresas buscando. Então, vai ser uma junção, assim. Então, quem conseguir surfar essa onda e saber aonde que tá o ouro ali, de como conquistar esse mercado que está crescendo, porque o ponto que eu sinto muito, assim, que até conversando com outros gestores, é o pessoal, cara, tem muito gestor nascendo, acho que o mercado está saturado, eu estou prospectando empresa, já tem gestor, eu acho que eu vou parar com isso e tal, enfim. Só que tá na rede ali, né? Tá olhando só aqui, ó, assim. Não consegue Uhum. abrir e ver as outras possibilidades, enfim. Então, esse é um ponto. Então, acho que hoje é muito barulho e pouco resultado, mas no futuro, Exatamente. cara, o futuro é mais. Eu vejo assim, na gestão, na parte de gestão de tráfego local, cara, eu vejo muita gente sendo Uhum, muito mal atendidas, uhum, e aí entra uma questão que é normal do mercado,
E o mercado vai se regulando e muitas vezes o mau atendimento começa pelo o que o cliente está buscando, né? E aí o que eu digo, qual é o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes o cliente também ele olha, eu quero contratar um gestor de tráfego, mas cara, eu quero pagar R$ 300. Sim. Claro, tu vai ter um atendimento de R$ 300, tu tem que entender isso, né? Mas esse é um caso. E tem o caso daqueles caras que já cobram o seu valor, estão ali, né? E já tem essa noção, mas estão atendendo mal os clientes. E aí não tem essa questão, né, de tu ter essa percepção de tu lá atender presencialmente um cara, entregar o resultado, saber e sentir o cliente, né? Isso tudo, cara, faz parte, entende? E eu vejo muito isso, né? Vejo muito. Por exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Por exemplo, teve um mentorado meu que ele chegou numa reunião, né? Numa reunião de mentoria, ele chegou e disse: Vai, eu resolvi mudar a estratégia de captura de cliente. Que legal, cara. E aí, como é que foi? Não, segui lá o que tu me orientou para mim ir presencialmente lá e fazer a venda. Eu digo, e aí? Cara, visitei 10 empresas, tu acredita? Eu digo, pô, que legal, cara. E aí, quantas fecharam? Ah, cara, nenhuma fechou. Mas, cara, 6 quase fecharam. Como assim quase fecharam? Aí disse, não, cara, quase fecharam, meu. Pá, assim, eles ficaram ali, cara. Eu digo, tá, mas então vamos fazer o seguinte, cara. Eu quero que tu me explique aí, como é que foi que tu fez o approach do negócio aí? Me conta aí, como é que foi a tua chegada, o teu pitch e tudo. Não, eu fiz assim, 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 assim. Ah, que legal. E tu fez isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, pá, 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 pá. E aí tu chegou no final, e aí, como é que foi? Não, eu fiz isso e tal, e aí, cara, aí eles disseram, não, gostei demais, muito legal, pô, muito massa e não sei o quê. E aí eles não fecharam. Aí eu digo, tá, e depois? Aí depois eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí eu olhei para ele, tá, mas em que momento chegou pro cliente e perguntou, tu quer pagar no cartão, no boleto, no Pix, transferência? Ele olhou, ele ficou uns 3 segundos olhando assim pra tela e bateu assim na mesa. Mas eu sou muito idiota. Cara, o cara não vendeu, velho. Não vendeu, é? Ele não vendeu. Uhum. Ele disse, cara, eu tenho certeza que eu vou voltar lá e se eu só chegar pro cliente e perguntar isso, ele vai dizer eu quero, entendeu? Que é justamente isso, cara. Sim. Entende? De tu Uhum. chegar e vender, velho. Vender, Vender, exatamente. cara. O pitch é super importante, né? E, enfim, eu vejo muito mercado assim, tá? O que eu vejo do mercado, né? Eu vejo do mercado que é um mercado que ele tá amadurecendo, Uhum. né? É um mercado que está começando. Como todo mercado que está começando, ele tá sendo maltratado. É um mercado que está sendo maltratado por pessoas mal preparadas e com pessoas que estão aqui e querendo cobrar aqui, tá? Não está tendo um equilíbrio. O que vai acontecer? Isso vai chegar um momento em que essa balança vai equilibrar. E eu acredito que isso vai acontecer entre o período de 2, 3 anos, o mercado vai, uou, cheguei aqui, os clientes vão saber o que é gestão de tráfego, vão saber que precisam, vão Uhum. procurar, né? Vão entender o que é resultado e vão valorizar o gestor, entende? E ele vai se tornar uma profissão interna das empresas. E aí gestores como eu, como tu, que já tem experiência, já vão estar no nível de senioridade que vão estar fazendo o que nesses casos? Vão estar sendo contratados por mega grandes empresas? Não. Vão ser os caras que vão ser responsáveis por dar consultoria, por dar mentoria, por pegar esses gestores que estão começando e ajudar esses caras, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, entendeu? Uhum. É o Uhum. que eu vejo, e aí esse mercado ele vai indo, vai ter os formadores, vão ter as pessoas que vão ser os mentores, né? Então é como eu vejo, assim, o mercado tradicional vai ter gestão de, pode escrever, ó, vai ter gestão de tráfego na faculdade, vai ter marketing digital na faculdade, mas marketing digital disso, tu vê Sim. lançamento, tu vê Uhum. tipos de lançamento, como faz lançamento, copy, isso tudo vai migrar. E aí vão ter formações mais aprofundadas, né? E assim a coisa vai andar. E aí, dali para frente, vão se inventar outras coisas e assim por diante, tá? E agora, cara, que papo massa, cara. Assim, meu, eu tô Bom demais. muito feliz mesmo. E pra gente ir agora ir pro final mesmo e encerrar esse bate-papo, infelizmente, mas aí eu vou te trazer de novo aí logo, logo breve. Queria que tu deixasse aí, cara. Eu sei que tu entregou muito ouro aqui, tá, Diego? Eu sou muito grato por isso e quem tá assistindo também vai ser muito, muito grato por isso. Mas eu queria que tu deixasse aí 3 dicas para os gestores que estão começando hoje, né, e que vai fazer diferença na vida deles. Pesado, hein? Caraca. Ah,
Putz, basicamente vou falar que eu fiz, cara. Eu não me considero, pô, maior sucesso, enfim, mas eu tô bem na profissão de gestão de tráfego hoje, sabe? Tô a cada dia melhorando, enfim, crescendo. Acho que pontos que eu fiz e vou fazendo, mantendo, sendo feito. A primeira coisa é não pular de galho em galho, eu acho, cara, sabe? Então, putz, hoje, por exemplo, a gente tem gestão de tráfego, copywriter, design, enfim, vários tipos de profissões que a gente consegue galgar. Eu vejo muita gente às vezes pulando de galho. Então, putz, vou ser gestor de tráfego. Aí vê uma vaga ou um curso de copywriter, vou fazer esse curso de copywriter para ser copywriter, vai para copywriter. Aí social media começa a crescer de demanda. Agora eu vou ser social media. Então a pessoa fica pulando de galho em galho, assim, nunca fica segmentada realmente numa profissão do digital, sabe? Até tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto bastante, que é: o foco é dizer não. Cara, então, assim, ó, eu vou focar aqui e é isso, o resto, sabe? O resto é resto. E dos pontos, quando eu comecei, assim, para mim, eu acho que eu adotei como tatuado, assim, que é ser o melhor prestador de serviço. Então, não é ser o melhor gestor de tráfego, ou, enfim, é ser o melhor prestador de serviço. Então, embaixo desse guarda-chuva de ser o melhor prestador de serviço, cara, entra atendimento, suporte, organização. E isso não é só para o gestor de tráfego, é um copywriter, um designer, um padeiro, um Para pedreiro. tudo, né? Para tudo, cara, para tudo. Então, olha ao teu redor e começa a escutar quem fala mal de alguma prestação de serviço. Putz, quando tem um pintor aqui, o cara deixou o chão todo sujo e não me atende no WhatsApp hoje, sabe? Cara, tudo isso é coisa que o cliente espera que tu faça. Então, tu fazendo esse mínimo, pô, atendimento legal, um suporte bom, um atendimento humano, ali, sendo organizado. Presencial. Ele tem um monte de prestador de serviço fazendo ele. E tu vê o serviço que tu presta para ele, cara, é outro patamar, assim. Então, ser o melhor prestador de serviço. Entenda esses pilares, assim, que não é difícil fazer, sabe? E dê além, obviamente, tu faz a parte de gestão de tráfego, sabe? E eu acho que a outra, talvez, qualificações, eu acho, coisa que eu não paro de fazer, cara, assim, tem alguma certificação, o Google, por exemplo, o Google tem a própria Skill Shop dele, que é uma área onde tem várias certificações do Google, tudo gratuito para tu tirar. Tu vai lá, faz a prova e tu ganha um certificado de rede de pesquisa, por exemplo. Pode colocar no teu LinkedIn, enfim, o cara vai for. Pô, o Google tá te certificando de graça e tu não vai fazer essa certificação? E se tu quer ser um bom profissional, e entendeu? tem clientes que valorizam isso também, né? Muito, Tem clientes que não valorizam, né? sim, Mas tem clientes sim, que valorizam essa sim, questão de exatamente. tu entregar um certificado, tu ter o currículo, né? Mas, sim, né? E até alguns outros pontos que eu estou fazendo agora também de qualificações um pouco fora do ambiente de tráfego pago, assim. Então, uma pesquisa de oratória, atendimento ao cliente, liderança, porque tudo isso engloba o quê? Pessoas, cara. Pessoas. Então, tu começa a masterizar essa questão de tu lidar com pessoas, vai começar a te moldar para o futuro que tu tá plantando. Então, putz, tu pensa em ter uma equipe daqui 2, 3 anos, já começa também fazer essa qualificação agora, aprender um pouco, sair apenas dessa parte de gestão de tráfego, sabe? Porque o que pode acontecer, às vezes, tu recebeu uma vaga numa empresa lá para trabalhar na parte de gestão de tráfego, aí tem um curso de oratória, de inglês, cara, tudo se soma, enfim, é sucesso, assim, não tem... Eu acho que é impossível, cara, tu não ter sucesso assim, sabe? É impossível, assim. E é aquela questão, né? A gente tem que, muitas vezes, as oportunidades aparecem e a gente só tem que estar preparado. Mas a gente só vai estar preparado ou pré-preparados, vamos dizer, nem sei se esse termo existe, se tu busca, né, essa preparação, esse desenvolvimento, né? Sim. Eu, por exemplo, é que eu sou um caso muito atípico, assim, cara. Eu recebi a oportunidade de fazer gestão de tráfego sem ter o mínimo, assim, eu tinha um mínimo de conhecimento em tráfego, mínimo. E eu nem sabia que era tráfego. Eu simplesmente fazia anúncio e subia, e tinha uma verba lá que eu gastava. E aí do dia, literalmente, né? Não foi do dia para a noite, mas de uma semana para outra, eu saí de um orçamento que eu investia R$50 por dia, por campanha, assim, para investir R$100 mil, entendeu? Num lançamento. Então, eu digo assim, a minha trajetória é fora da curva, né? Tem outras histórias muito semelhantes, mas, cara, ninguém começa assim, ó, vai. O negócio é o seguinte, eu tenho um lançamento para fazer e eu preciso de alguém para me ajudar nesse negócio. Eu digo, não, mas eu invisto R$50 por dia, eu vou passar a investir, não 100 mil por dia, mas investir 5, 6, 10 mil reais por dia. É muito, não, mas não sei, dá teu jeito. E aí, de uma semana para outra, eu digo, tá, eu vou fazer uma imersão. Pode ir fazer e eu vou pagar. Porra. Mas eu me disponibilizei, eu poderia ter dito, não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, eu fui contratado para isso. Não, beleza, eu topo. Então tá, então tu vai, eu vou pagar para ti. E foi e pagou. E, cara, eu saí sexta-feira, sexta, sábado, domingo, assim, ó, 3 dias aqui, ó.
pau e pau. Na segunda-feira eu cheguei na empresa e comecei a campanha. Mas comecei tudo do zero, eu tive que fazer uma conta de anúncio nova, pixel novo, páginas, tudo nova, tudo novo, e, cara, e dali, eu nunca mais parei, entendeu? Então é aquele negócio, tem que estar preparado. Ali eu tive que me preparar para fazer gestão de tráfego, mas muitas vezes tu tá ali como gestor de tráfego e daqui a pouco tu pode virar um head de uma empresa. E para tu ser um head de uma empresa, ou seja, um cara que vai coordenar outras pessoas, qual é o princípio que tu tem que ter? Cara, você tem que saber falar com pessoas, gerir pessoas. Mas tu só vai aprender fazendo isso abrindo os horizontes, saindo daquele negócio assim, só tráfego, né? BM. Não, cara, ó, o mundo vai além, entende? E isso é uma premissa que eu trago para mim também, né? Quantos cursos de desenvolvimento pessoal eu já fiz, né? Eu já fiz, acho que eu já fiz duas formações de coaching, fiz eventos presenciais de desenvolvimento pessoal, acho que uns 5, né? Curso de copywriter, curso de... bom, eu sei fazer site até hoje, cara. Se precisar fazer um site, eu sei fazer. Eu ranqueava site, cara. Em 7 dias eu ranquava site na primeira página do Google, cara. Eu tinha esse hack, eu tinha essa expertise. Mas por quê? Eu fui lá. E tudo isso é o quê? É os teus inputs que tu tem para depois tu trazer os teus outputs poderosos. É isso. Muito bom, muito bom. É isso aí mesmo, cara. Eu acho que esse aí é uma dica poderosíssima, ó. Poderosíssima. Saia só da gestão de tráfego, cara. Muito, muito importante. Muito importante. Mas, Diego, nosso papo tá muito bom. Cara, gratidão imensa mesmo por compartilhar essa tua trajetória. Eu acredito que aqui, né, ao longo dessas... Eu acredito que vai fechar umas 2 horas de bate-papo. Eu acredito que a galera que assistir esse podcast no YouTube ou escutar no Spotify, ou nas plataformas aí de podcast, vão aprender muito, né, com a tua trajetória. Eu sou muito grato aí, cara. Obrigado mesmo. Né, e tá aí aberto o microfone, quer dar o teu último recado, compartilhar tuas redes sociais aí pra galera te seguir, fica à vontade, cara. O microfone é todo teu agora. Alex, novamente, valeu demais a oportunidade de bater um papo, cara. Para mim, primeiro podcast de contar um pouco mais e não só falar da parte de tráfego pago, falar da minha história, assim, é voltar no tempo, é pensar em, enfim, tudo que passou e onde que a gente tá hoje, assim. Então, foi bom demais. Espero que tenha contribuído 2 centavos aí na jornada de muitos gestores, muitas gestoras que forem passar, ouvir esse podcast aí. Quem quiser me seguir um pouco no Instagram, Diego Badra, tudo junto ali, como que fala o nome. E a gente se vê por lá, que precisar, manda um direct, a gente tá sempre se ajudando. Eu gosto bastante dessa premissa de realmente conversar com gestores da área, trocar essa ideia, porque o conhecimento tá na nossa mão. É só a gente mandar uma mensagem, conversar com alguém, enfim, então tá tudo aí. Novamente, valeu demais e tamo junto. Gratidão mais uma vez. Galera, eu deixo sempre para falar no final, eu sei que é uma questão, não se esqueça. Se gostou desse podcast, cara, gostou aí do Diego, da história do Diego, deixa seu likezinho. E também reaja, se não gostou, dá o dislike também, não tem problema nenhum. O teu feedback é mais importante para mim se eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. E o teu like diz que eu estou no caminho certo, o teu dislike vai dizer, cara, não gostei, tem que remodelar isso aqui. Também, se você quer receber esse conteúdo em primeira mão, se inscreve no canal, tá? E uma coisa e um grande desafio que eu vou fazer para você. Diego, isso também é uma coisa que eu quero combinar aqui com você, tá? As pessoas, eu vou desafiar elas a comentarem aqui quais foram os 3 grandes desafios que elas tiveram na vida e que se identificaram contigo e eu vou pedir para elas comentarem aqui, deixar esse comentário e aí tu me ajuda a responder depois? Fechado, combinado. Então, fechou. Cara, gratidão mais uma vez, a gente vai finalizando aqui, tá? Um excelente caminho aí para você, sucesso na tua trajetória, né? E mais para frente a gente retorna aqui porque tenho certeza que tem muita história ainda para contar. Sem dúvida. E, cara, só gratidão, valeu, grande abraço, é nóis e a gente se fala. Valeu, Até mais, galera. Tchau, tchau.